Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao último dia aí da Semana do Turismo. É um prazer recebê-los aí, hoje recebendo aqui a GRI, vamos falar de crédito, né? Coisa boa a gente ter aí possibilidade de avançar nos nossos negócios. Teremos também em seguida o Cefet, né, o professor Juliano, falando um pouquinho também. E só para passar um lembrete aqui para vocês, antes de chamar o nosso presidente, todos que participarem, que assinarem a lista de presença, vão receber os certificados aí por e-mail ou pelo WhatsApp, tá? Os certificados de todos os dias que participaram. A gente vai mandar virtual, mas quem quiser impresso, só me pedir, a gente faz a impressão aqui na Cianf, tá bom? E todo o conteúdo aqui está sendo gravado e na próxima semana a gente já vai estar com o conteúdo na íntegra aí de toda a Semana do Turismo no YouTube da Cianf. Então, a gente manda também para vocês acompanharem, né, os palestrantes também, para se precisarem divulgar, quiserem divulgar aí o conteúdo também, podem ficar à vontade. E quem participou, consultar também, às vezes, né? Ontem a gente teve algumas aulinhas aqui, como tomar cachaça, né? Como que é produzido vinho, né, Newton? Então, né, quem quiser recuperar aí o conteúdo na íntegra, fiquem à vontade, a gente vai mandar o link também para vocês. Na próxima semana, é só a gente fazer um ajustezinho fino aqui nos vídeos e aí a gente sobe para o YouTube. Tá bom? A gente manda para vocês aí pelo contato que vocês colocaram na lista de presença. Então, agora, para fazer a abertura, eu chamo aqui o nosso presidente, Roosevelt Conci. Abertura e encerramento, né? Como eu disse no início aí da abertura efetiva, oficial, quer dizer, eu estou muito feliz com o resultado. E o resultado, ele não significa aqui nós sermos muitos, né? Mas pela diversidade que foi, o público tem buscado a cada horário das entregas que nós estamos fazendo, tem buscado aqui o interesse, e alguns que vieram no início interessados em uma das falas, vieram em outras, depois em outras, que a princípio isso motivou e encantou. Eu confesso a vocês, tem que fazer um testemunhal, principalmente aqueles que estiveram aqui todos os dias. Eu estou vendo pessoas que estiveram aqui 100%. Se isso aqui fosse Rotary Club, vocês ganhariam um troféu. Queria que levantasse aqui a mão rapidamente quem esteve aqui todos os dias. Então, só que nós possamos aqui nos apresentar. Diz você rapidamente, em 15 segundos, quem você é, o que você faz, tal, esse vai ser o prêmio nosso. Divulgar quem vocês são, vocês que estiveram aqui 100%. Quem você é, o que você faz. Pelo Serração, né, que é o Film Commission da cidade, né, então eu trabalho com eles na área de controle, faço as planilhas enfim, trabalho nessa área e amo a hotelaria, amo a área de turismo, né, amo Nova Friburgo. Então, muito obrigado, Leandro. Obrigado aí pelo seu carinho, pela sua presença, muito importante. Aqui, quem é que vamos lá, só para a gente poder, o seu nome e o que você faz. Meu nome é Márcia Bicalho, sou contadora, mas estou fora da área, eu trabalhei como controle também, e durante 20 anos organizando eventos científicos, tá? Fazendo desde os projetos e organizando, prestando conta. Então, eu queria trazer isso para Friburgo, que eu acho que aqui a gente tem um grande potencial para isso, nesses períodos que não tem festas, que é onde eles querem fazer, né, congressos, workshops e também de interesse daqui da cidade. Muito obrigado. Quem mais? Então, por favor. Bom dia, meu nome é Elizabeth e eu me interesso muito na área de turismo. Inclusive, eu fiz a faculdade de turismo, mas era, digamos assim, uma das primeiras que foram reconhecidas pelo MEC. Quer dizer, hoje está tudo diferente. E adoro fazer turismo, né? Que bom. Mas eu estou aposentada, eu gosto de ir à palestra. Que bom, agradeço. Achei sensacional. Muito obrigado. Por favor. Então, meu nome é Gabo, eu trabalhei muitos anos na área de consultoria para grandes empresas, na área de recursos humanos, montando estratégias de remuneração e benefícios.
trabalhava 16 horas por dia, viajava, feito um doido, fiquei maluco. Aí eu fiz um processo de mudança. Em 2009 eu comprei um espaço lá em Rio Bonito de Cima, que hoje se chama Terra dos Magos, onde eu faço trabalhos de retiros de yoga, meditação, nessa área, promovo esse tipo de eventos, né? E agora eu estou entrando num novo negócio, que é cuidar das abelhinhas nativas brasileiras, sem ferrão, para produzir um mel de alta qualidade, que parece que ele ajuda para várias doenças, para várias coisas, muito sofisticado o processo. E eu espero que daqui a um ano eu já tenha um produtinho para botar aqui, para fazer uma degustação aqui na CF do melzinho. Muito obrigado. Mais alguém aqui? E nosso novo associado, né? Já se associou aqui no primeiro dia. Mais alguém que tem estado mais aqui 100%? Mais alguém todos os dias? Só para dar... Gilvan estava aqui todos os dias, pode se apresentar. A imprensa também, ó. Porque é o negócio. Ele tem um negócio dele, o negócio dele gera informação e conhecimento. Por favor. Beleza, meu nome é Gilvan, eu sou jornalista, eu costumo dizer que eu trabalho com comunicação, atualmente focado em infoprodução, onde, conforme o Roosevelt disse, através da infoprodução eu consigo evidenciar as empresas ou produtos através das redes sociais. Nilton também teve aqui, 100%, foi 100%. Só saiu para comprar uma tinta outro dia que eu vi, fiquei de olho. E voltou, mas voltou, tá? Ainda ganhei uma garrafa de vinho ontem. Você ganhou? Ganhei. Não, sem chance. Só em casa. Se apresenta, por favor, rápido. Sou Nilton Sérgio, sou proprietário da 4x4 Cantos Ecoturismo e Receptivo aqui na cidade já há algum tempo. E acho incrível, estou aqui participando, feliz da vida, né? Quero ver aí as condições da grana, né? Isso aí, que bom. Bem-vindo. Prazer. Queria agradecer a todos, em especial aqueles que se dedicaram aí os 100%. Que sabe, eu sei da dificuldade que tem, sempre da manhã, cada um com a sua atividade, mas eu acho que foi muito enriquecedor para mim, para a associação, tê-los aqui, todos aqui. Nós estamos aqui, só porque vocês talvez não tenham sido falado, mas nós temos aqui um estúdio de TV. Tudo que está sendo feito aqui está sendo gravado. Nós temos câmeras robô aqui. Tá? Essas câmeras vai buscando uma câmera, ela fica localizada aqui, direcionada para cá, mas não obrigatoriamente, e uma outra câmera que ela fica posicionada para vocês aqui, na hora que cada um fala. Aqui tem a direção, a coordenação aqui dessa ilha, da TV. Depois podem pedir para o João e a Anne apresentar para vocês como é que funciona. Tudo está sendo gravado. Nós temos aqui a qualidade, isso é um programa novo, que tem aí provavelmente 5 meses, e a gente está começando exatamente com ele. Tudo que está sendo gravado aqui está aqui dentro, como a Andy falou, pode ser disponibilizado. Uma palestra, isso aqui está para objeto de locação, para associados e não associados, esse espaço, com um valor simbólico aqui. E se alguém trouxer a Gerrio vir para cá, quer fazer uma fala, loca isso aqui, quer fazer uma fala de quem teve, pode combinar com a gente. E isso aqui tem um custo, que é um custo bastante reduzido, que a gente faz a entrega do material todo da palestra para vocês, editado e tudo direitinho, muito bacana. Então, isso aqui é uma TV que vocês têm aqui dentro. E aí, mais interessante, é que, aí já quero falar, estou me alongando um pouquinho para falar, porque estou empolgado com o que a gente fez aqui, né, eu e Flávio, com que todo o time, vou falar do time também. Mas a primeira palestra, quem não teve aqui, o primeiro painel, foi de inteligência artificial. E uma das perguntas que me fizeram aqui, o pessoal da Zoom, que está aqui cobrindo aqui, que é a Zoom hoje, a TV Zoom, é do grupo Cianf. A Cianf adquiriu há 2 anos e meio a Zoom, então está aqui, isso aqui também faz parte da conexão, a Cianf conectada, esse espaço chama aqui. Inteligência artificial, o que nós estamos usando aqui é inteligência artificial. Todo o material está aqui. Se qualquer um que tenha se apresentado por nome aqui, o João, por exemplo, ele pode dizer o seguinte: meu nome é Roosevelt Conci. Tá? Ele vai buscar ali Roosevelt Conci e vai trazer todas as minhas falas, ali, por escrito. Tá? Ali, tal. E pode trazer também a minha imagem da fala, da minha imagem. Então, já combinei com ele para nós fazermos alguns shorts, né? Alguns cortes de algumas coisas. Então, tudo está aqui. E o que eu conversava com o Flávio agora há pouco foi de provocar o João, de como nós podemos estratificar o que nós falamos aqui ao longo da semana, para que a gente gere algum documento de importância, para que o que nós falamos aqui, que foi tão rico,
não fique somente no que nós tivemos aqui durante, que foi já excelente. Eu acho que é importante isso. Eu acho que a contribuição da Cianf, eu acho que ela é nesse momento. Nós temos um programa chamado desse ano, que eu quero que vocês estejam junto com isso. Tá? Nós assumimos e vimos a necessidade da importância de nós não sermos apenas importantes e relevantes para 1.400 associados. Disse para vocês, nós somos a maior associação do interior do estado do Rio de Janeiro. Fazendo um convite para vocês. Semana que vem, não, dia 29, né, pegaram a gente rápido, a nossa federação, que é a Federação FACERJ, junto com o SEBRAE e o governo do estado, farão em Friburgo um evento chamado, Juliano, Conecta. Conecta. O Conecta, ele é um evento que é feito em 3 regiões do estado. E vão ter vários painéis para falar de desenvolvimento regional, desenvolvimento da cidade. Então, eu acho que a gente tem que estar lá para a gente impactar com relação ao que entende que seja desenvolvimento efetivo, o que fez com que tracionássemos para que a gente estivesse aqui. Então, o turismo é uma poderosíssima ferramenta de quê? A gente tem que ter essa consciência, e nós temos que ter unidade de fala para isso. Poderosíssima ferramenta de desenvolvimento econômico, cultural e social. A gente deveria falar isso 2, 3 vezes. Poderosa ferramenta de desenvolvimento econômico, cultural e social. E o que acontece? Qual outra atividade ela consegue permear tudo isso? E, além de tudo, ela é extremamente prazerosa para quem faz e para quem recebe. Então, na hora que nós colocarmos isso na nossa cabeça, não é só para ganhar dinheiro, é também para ganhar dinheiro, que a gente vive num país capitalista onde o lucro é pecaminoso, ganhar dinheiro é feio, falar do sucesso é pior ainda. Parece que o sucesso incomoda. Mas a gente poder estar focado nisso. Então, a inteligência artificial que está aqui agora, tá, ela está decupando tudo isso e ela tem muito a ver com o turismo. Tá? Porque ninguém pode, daqui para frente, sair no momento que nós estamos aqui e deixar de falar que a inteligência artificial é importante. Ela está ao nosso lado. Temos que saber como nós vamos provocá-la. Tá? Hoje, e o Salvador falou aqui, não é somente mais o jovem que tem hoje afinidade com a tecnologia. Hoje, nós que somos mais maduros, nós temos afinidade maior com a inteligência artificial, porque nós temos chamado repertório. Tá? Então, o repertório é o que é? É saber pedir. E o que é que nós vamos pedir aqui à inteligência artificial? Que ela coloque para a gente o que de melhor nós tivemos aqui. Finalizo só para fazer um agradecimento ao todo o time da Cianf, ali a Anne, que trabalhou fortemente com o Flávio, e as meninas todas daqui, a Heloísa, ao Juan, a Maria José, a todos que trabalharam, a Zoom que cobriu aqui, e dizer para vocês o seguinte, não vamos perder essa oportunidade de estarmos juntos. Essa aqui é uma associação que não recebe nenhuma subvenção. Jansen, não recebe nenhuma subvenção. É diferente de outras que têm uma força maior por receber subvenções. Tá? Nós temos aqui que trabalhar o nosso dia a dia. Se o nosso associado não ver trabalho, ele sai. Ele sai, às vezes, porque não está vendo. Então, o que nós estamos fazendo aqui é trabalhando. Então, quem não é associado, se associe. Às vezes, com R$27 você pode ser um associado. E ter tudo isso aqui. Aqui não teve um centavo. Teve café, tal, dentro da simplicidade que a gente pôde colocar. Teve ar-condicionado, teve tudo, sem ser cobrado um centavo. Mas alguém está pagando por isso. Mas quem está pagando por isso é o associativismo. São as pessoas que acreditam nisso aqui. Eu disse, não existe cultura de associativismo no Sudeste. Existe no Sul e no Centro-Oeste. Mas Friburgo pode dar uma demonstração. Friburgo pode ser diferenciado. Queria agradecer, dizer aqui que tem o meu colega de faculdade, trabalhou comigo, o professor Juliano, está aqui com a gente, que é um professor hoje da área do turismo, na área do Cefet, e dizer de uma singularidade. Temos aqui hoje uma mãe e uma filha, que saíram há 1 ano do Rio e fizeram opção por Friburgo. E nessa opção por Friburgo, ela me conta e me testemunha, a Lília, que fez uma faculdade de turismo. E ela veio para quê? Para empreender em Friburgo. Empreender na área de quê? De turismo. E sabe o que ela está fazendo aqui? Ainda não sei em que segmento, em que nicho do turismo vou empreender. E já está vendo algumas coisas aqui, quanto de oportunidade ela tem aqui para empreender. Tá? Então, eu acho que nós temos que fazer isso, fazer aqui conexões. Abraçar a Lília, abraçar todos vocês, tá? O Gabor,
O Gabor que nos deu uma ideia fantástica, que foi com simplicidade. Falou, gente, cadê o site de coisas de Friburgo? Tem de lingerie, tem de fitness, tem não sei o quê. Vi aqui só na entrada, deveria ter um site ali agora vendendo aqueles produtos ali e tal. Então, quem se habilita a fazer esse site, fazer esse e-commerce para vender os produtos de Friburgo, fazer uma marca poderosíssima, como teve ontem, falando lá da Fazenda das Flores, que tem um quiosque que só vende coisas de Friburgo. Muito obrigado, Flávio. Venha para cá, Flávio, para você dar sequência. Agradecer muito ao Flávio, foi presidente aqui da associação e hoje é nosso vice-presidente de Turismo, Cultura e Serviço, e que dá sequência. Aqui nós somos uma gestão de continuidade, naturalmente com personalidade, mas eu acho que isso é o que nos une, o que nos aproxima, é esse desejo, essa necessidade de nós transformarmos cada vez para melhor nossa cidade. Eu acho que nada pode nos impedir com relação a isso. Não é partido político, não é nossos gostos, porque se nós estamos aqui é porque a gente pensa talvez em ganhar dinheiro, mas eu acho que o que a gente pensa mais é o seguinte, é como a gente pode ganhar dinheiro e como a gente fazer algo que a gente gosta e viver numa cidade que é maravilhosa e trazer pessoas para cá para que conheçam essa maravilha que nós estamos fazendo aqui. Obrigado a todos vocês que trabalhando nessa realização. Estou empolgado, estou animado. Tanto faz falar para uma, duas pessoas, mas falar para uma plateia seletiva dessa nos inspira muito. Obrigado e até a próxima semana. Dando um spoiler aqui que me pediram. Por sugestão do Flávio, sabe que a gente gosta muito disso. O que vai sair daqui hoje? Vai sair já o lançamento, que o Flávio vai falar um pouquinho mais depois, da Semana da Cultura. Nós não estamos satisfeitos com a Semana do Meio Ambiente, não estamos satisfeitos com a Semana do Turismo, nós entendemos que tudo isso pode estar integralizado numa palavra que congrega tudo, que chama-se cultura. E vocês vão ter que estar aqui, porque o turismo tem tudo a ver com a cultura. Turismo só tem a ver com a cultura. Turismo é cultura. Muito obrigado. Obrigado, Roosevelt. Obrigado a vocês todos que estão aqui. Hoje é o último dia da Semana do Turismo, né? E a gente trouxe na Semana do Turismo, nos outros dias a gente trouxe ideias de capacitações, ideias de conhecimentos, atividades, etc. Né? No último dia a gente fez questão de trazer o quê? Grana para poder realizar os nossos sonhos, né? Espero que esteja uma taxa muito acessível, muito legal, até porque é o governo do estado do Rio, né? E que a gente precisa disso. Um pouco mais de capacitação, porque ninguém consegue fazer nada sem o conhecimento, né? Ter vontade é muito importante, mas ter dinheiro e conhecimento é fundamental, né? Como o Russo falou, na verdade, a gente pretende fazer no primeiro semestre, logo quando começa o ano, logo depois do Carnaval, a Semana de Cultura de Friburgo, com a ideia de mostrar o que vai acontecer durante o ano, que as ideias que fomentar também mais a cultura. A cultura é muito abrangente aqui, porque tudo é cultura. Os povos colonizadores nos trouxe muita cultura, o vinho, a cerveja, o turismo também fomenta bastante a cultura local. Então vamos, no começo do ano, conhecer um pouco mais e saber o que a gente pode fazer durante o ano, porque às vezes a gente sabe das coisas. É normal isso, uma cidade que não tem tanto recurso assim, depende de fomentos, né, de fora. Às vezes as coisas chegam muito em cima da hora, né? A Secretaria de Cultura lança as coisas que vão acontecer daqui a 10 dias, sei lá, 12, 15 dias, e a gente precisa saber qual é a proposta, o que vai acontecer, o que a iniciativa privada está fazendo, o que a prefeitura está pensando em fazer e compartilhar. Acho que compartilhar as ideias é muito bom, porque a gente consegue melhorar, a gente se melhorar, consegue melhorar o nosso destino. E eu tenho falado muito em o friburguense se empoderar das coisas. A ideia também é que o friburguense passe a conhecer o que vai acontecer, o que pode acontecer e se orgulhar um pouco mais de ser friburguense. Friburgo é uma cidade muito boa. Eu venho aqui desde que nasci há muitos anos, mas não morava aqui. Moro aqui só há 20 anos, que parece que foi ontem. Aqui tem tanta atividade que 20 anos passaram muito rápido. Então, eu acho que a gente precisa dar mais valor
de estar aqui e ser o elo com o turismo, né? O Natal do ano passado foi um sucesso, sabe por quê? Que foi novidade e a população divulgou muito. Todo mundo botou no Instagram, todo mundo participou e foi o primeiro ano, eu tenho restaurante, foi o primeiro ano que numa época que não é tão bom, é depois do Natal e antes do dia 15 de janeiro, e tivemos movimento, e meu restaurante fica em Muri, na antiga Estrada de Ferro, quer dizer, um lugar que não tem tanto acesso assim, turístico. Então, irrigou muito a cidade, né? O produto é muito bom, agora, o que fez o produto ser divulgado não foi só a agência, foram os friburguenses. A gente tem que botar no Instagram, botar no WhatsApp, fazer nossos grupos, Facebook, sei lá, TikTok e outros tantos. O que a gente gosta, que a gente valoriza, isso é divulgar a nossa cidade. Vamos participar, vamos conhecer e vamos divulgar. Abraço e obrigado. Bom, então agora vamos para o primeiro conteúdo aí do dia. Eu vou chamar, então, o Jansen Esteves, que é fundador da Esteves Consulting, coordenador de crédito empresarial e microcrédito da AG Rio, consultor do Sebrae, mentor Inovativa Brasil. E Jansen também tem uma experiência aí no turismo, né? Inclusive, já atuou como diretor social e diretor de eventos do Nova Friburgo Convention e Visitors Bureau, nos biênios de 2006, 2008 e 2010. Bom, então, com a palestra Precisa de Crédito, a AG Rio, a melhor parceira do seu negócio. Bem-vindo, Jansen. Bom, gente, muito bom dia a todos. Agradeço aí pela presença. Agradeço à Cianf pelo convite e parabenizo na pessoa do nosso presidente Roosevelt Conci. Estendo os cumprimentos aí a toda a equipe por esse evento aí de suma importância, né, para o nosso município e também, né, para toda a região. Como a Anne falou, estou com o Flávio aqui à minha frente. Hoje eu vou falar de crédito com vocês, mas eu tenho minhas raízes lá no turismo, na gastronomia, na área de eventos. Eu participei da fundação do Convention Bureau de Nova Friburgo. Naquela época a gente não tinha cabelo branco ainda, para vocês terem ideia aí de quanto tempo tem isso. Então, assim, eu fico feliz, né, por ter feito parte de todo esse processo e ver que aquela sementinha que a gente plantou lá nos idos de 2006, 2004, né, gerou frutos e vem se expandindo, trazendo oportunidades de negócio, movimentação financeira, crescimento, especificamente aqui para o nosso município e, consequentemente, abrangendo aí toda a região. Vou falar um pouquinho com vocês, né, de como, né, o Flávio colocou muito bem, né, temos ideias de negócio, temos grandes possibilidades, mas a gente precisa também aí de uma ajuda financeira para colocar em prática todos os nossos sonhos, né, os nossos objetivos. Gosto sempre de perguntar, no início de todo evento, né, na terça-feira eu até gostaria de estar aqui, mas eu estava fazendo justamente essa palestra para um grupo de e-commerce, né, lá no Sindivest, porque, né, a gente vai trazer para vocês aqui o foco no turismo, mas como eu estava conversando aqui com a TV Zoom antes de começar o evento, a AG Rio ela tem linhas também para vários segmentos, né? A gente abrange desde o autônomo, né? O que seria o autônomo? Aquela pessoa que tem uma atividade empreendedora, mas ainda não está formalizado, não tem o seu CNPJ. Sim, a gente atende, né, esse perfil. Assim como a gente atende também grandes empresas, a gente atende poder público. A AG Rio financia várias obras dos municípios no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, o nosso leque de atuação, ele é muito amplo, tá? Ele é muito rico. Então, conversei com a Anne, né, quando a gente estava fazendo o briefing aí do nosso bate-papo, a gente não vai ficar somente na linha Fungetur, que é a linha de turismo, mas a gente vai dar uma passeada também pelas outras possibilidades, né? Porque, às vezes, você está nesse momento que, como o nosso amigo colocou, o seu nome mesmo? Gabor, né? Ele falou assim, olha, eu estou começando o meu empreendimento, ou a nossa amiga aqui que falou também que quer empreender no turismo. Tá? Então, uma linha, né, para empreendedor que está começando agora, a gente também vai apresentar. Certo? Então, o nosso objetivo é justamente esse, passar todas as possibilidades para vocês e, com certeza, a gente vai conseguir um fit aí financeiro adequado para ajudá-los aí nessa empreitada. Então, assim,
a pergunta inicial que eu sempre faço é: quem conhece a AG Rio? A gente vê realmente o desafio que a gente passa em todo bate-papo é justamente esse, né? A AG Rio, ela passou por um momento muito grande de expansão, de atendimento, mas ela ainda não é tão conhecida, né, quanto a gente gostaria. Então, por isso que a gente vem fazendo essas conversas, esses bate-papos, para passar para vocês a essência, né, o funcionamento e justamente essa parceria que a AG Rio oferece para os empreendedores. Assim, fazendo uma analogia, tá pedindo vênia aí, a AG Rio é como se fosse o BNDES do Estado do Rio de Janeiro. Tá? É uma entidade, como vocês podem ver aqui, 99,9% controlada pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, e esse 0,1%, tá, é uma participação privada que nos possibilita ampliar um pouco a nossa atuação, até para startups, né, para fazer um fundo de investimento. Então, por isso que a gente tem essa participação mínima privada. Mas a AG Rio, na sua essência, é um órgão, né, do governo do Estado do Rio de Janeiro. É controlado pela Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, e a gente atua como agente financeiro com foco no desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. A gente só atua no Estado do Rio de Janeiro. A nossa missão, tá, é importante passar para vocês: fomentar por meio de soluções financeiras o desenvolvimento sustentável do Rio de Janeiro com excelência na nossa prestação de serviços. Trazendo essas informações iniciais para que vocês conheçam, né, um pouquinho mais da AG Rio. A nossa expansão foi muito grande a partir, né, de 2020, a gente já estava atendendo 76%, né, do Estado, e em 2021, pela primeira vez, a gente conseguiu abranger aí os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Mas, Jansen, como isso é possível se eu nunca vi uma agência da AG Rio? Eu passo aqui pela Alberto Browne, né, vejo os outros bancos aqui comerciais, mas nunca vi a AG Rio. A sede da AG Rio fica no centro do Rio, na Avenida Rio Branco. Tá? Mas, assim, não é uma sede como a gente visualiza os bancos comerciais, onde a gente recebe o cliente. Todas as nossas operações a gente consegue fazer de forma remota, de forma online. E isso gera, né, principalmente para nós empreendedores, nessa correria do dia a dia, às vezes não dá tempo nem de ir no banco, às vezes a gente esquece de botar gasolina, né, porque não dá tempo de parar no posto para abastecer. Então, essa possibilidade da gente fazer todo esse atendimento remoto, via e-mail, via WhatsApp, via ligação telefônica, às vezes a gente faz uma videochamada, e, eventualmente, principalmente se for vamos dizer assim, um grande investimento, uma atuação mais incisiva, por exemplo, o Flávio quer abrir um resort lá agora em Muri, que eu estou sabendo, né? Então, assim, aí nesse caso, quando a gente tem, quando tem obra, quando tem uma ampliação grande do empreendimento, a equipe vai até o local também para conhecer as instalações, verificar a viabilidade. Mas, assim, na maioria dos casos, a gente efetiva todo esse processo de crédito de forma remota. Isso para a gente, que eu digo assim, empreendedores que buscam o crédito, isso facilita muito o nosso dia a dia, né? Não precisa ficar na fila do banco, não precisa ir até lá. Pegou o contrato, reconheceu a firma no cartório, manda online para a gente faz tudo e depois despacha o contrato por SEDEX, enfim. A flexibilidade e a facilidade nas nossas operações é muito grande. E por isso a gente conseguiu, né, ampliar o nosso atendimento para todas as regiões. E também, né, destaco aqui o trabalho que nós exercemos aqui como correspondentes de crédito, como coordenadores de crédito, que a gente trouxe um pouquinho para o interior do Estado, um trabalho que inicialmente era restrito, né, mais ao município do Rio, ao Grande Rio. Com essa expansão, a gente está levando o trabalho para o interior do Estado. E hoje a gente tem conseguido atender aí todos os municípios. Os nossos 5 pilares, tá? Mais um pouquinho aqui antes da gente entrar naquilo que vocês querem, que são as nossas linhas. Crédito para pessoa jurídica, o microcrédito produtivo orientado, crédito setor público, como eu disse, né, para as prefeituras. Nós temos também participação societárias e prestação de serviço. Quais os recursos que a AG Rio utiliza, né? Nós temos aqui recursos do BNDES, a AG Rio também atua como o agente transferidor de recursos do BNDES. Nós temos FINEP como grande parceira nossa, principalmente nos projetos
de inovação, tá? A FINEP está junto com a gente nesse processo. Nós temos o Fungetur, que é o Fundo, né, Geral do Turismo, é uma linha federal, operacionalizada também pela AGRIO, aqui no estado do Rio de Janeiro, que visa o atendimento, né, ao setor turístico. Nós temos o FRENF, que é o Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses. O FRENF, gente, ele foi muito importante aqui para a gente em 2011, né, na nossa tragédia que a gente passou, e também mais recentemente em Petrópolis. Tá? A AGRIO atuou muito forte, levando recursos aos empreendedores que foram atingidos por essas tragédias através desse fundo, né, o FRENF. E o FEMPO, né, que é o Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores. É a linha que a gente traz aí, como eu disse inicialmente, para os autônomos, para os MEIs, para os artesãos, para os produtores, pequenos produtores rurais, para os pescadores, enfim, né, toda atividade empreendedora a gente consegue atingir. Produtivo por quê? Porque ele está vinculado a uma atividade empreendedora. Você tem que gerar uma produção. Por exemplo, eu não posso chegar na AGRIO e falar assim, poxa, AGRIO, eu estou com as minhas contas pessoais atrasadas, meu cartão de crédito atrasado, eu precisava de um empréstimo para quitar isso. Não. O valor do financiamento ele tem que ser revertido no seu empreendimento. Tá? Pode até ser o capital de giro para o seu negócio, mas ele tem que ser voltado para uma atividade produtiva. E orientado por quê? Porque nós atuamos não só no fornecimento do crédito, e um abraço para você, viramos as costas, né? O nosso papel também é estar te acompanhando, te orientando, para que você aplique adequadamente o crédito e que você volte, né? Porque a gente quer fidelizar, né, você empreendedor na nossa carteira, para que hoje você começa com um pequeno empréstimo de 5 mil, poxa, Jansen, foi importante, consegui aqui aumentar meu estoque, comprar um equipamento, agora eu vou fazer uma expansão, poxa, vamos ampliar esse crédito. Então a gente vai sempre fazendo esse acompanhamento, tá, para devida aplicação do recurso e também para monitorar o retorno sobre essa operação que a gente fez, por isso, orientado. Tá? Tem assim, alguns casos aí, se eu for parar para contar as histórias aqui em todos esses anos, a gente fica aqui até semana que vem, não digo até a noite não, até semana que vem. Mas vou dar um exemplo rápido, né, dessa questão de ser orientado. Eu estava conversando com uma empresária de loja, uma pequena loja de material de construção em Itaboraí, isso tem alguns anos. E fazendo um bate-papo online mesmo, a gente começou a monitorar o fluxo de caixa dela. Eu falei, como que estão aí as suas despesas e as suas receitas? Né? Chegou um momento que eu fui honesto com ela. Fugiu o nome, não tem problema. Falei, olha, nesse momento eu acredito que esse crédito não seja a sua solução. Porque primeiro a senhora precisa organizar um pouquinho essa entrada e saída de despesa, a sua formação de preço não está adequada, a senhora está fazendo a venda, não está conseguindo cobrir a sua despesa, aí entra até um pouquinho do trabalho de consultoria também que a gente desenvolve. Tá? Então, assim, ao invés da senhora pegar 4 mil reais que ela pediu na época, vamos começar com 2, para isso não atrapalhar mais do que te ajudar. Porque se pegar um crédito de 4, a prestação, consequentemente, vai ser um pouco mais alta. E pelo que eu analisei nessa conversa com ela, ela não teria condições de quitar esse valor. A prestação ia ficar pesada para ela. Então, essa questão do orientado, dessa orientação, que chega até próximo à consultoria, é justamente para isso, para entender se esse crédito vai te ajudar ou se ele pode te atrapalhar. Então, por isso que a gente faz esse acompanhamento. Não é só, a nossa meta não é bater o valor de operações. Né? A gente tem que manter vocês, empreendedores, junto com a gente. Por isso que assim, a AGRIO é parceira do seu negócio. Né? A gente não visa lucro, né? Nesse sentido de fazer operação por fazer. A gente quer que realmente o seu empreendimento tenha sucesso, tenha desenvolvimento com, né, esse apoio que a gente gerou. Legal?
E como que a AGRIO pode te ajudar no momento mais esperado, vou passar para vocês aqui, tá, gente? É de uma maneira bem, um overview aqui, de uma maneira rápida, né, as nossas principais linhas de crédito. O microcrédito, né, que é o nosso carro-chefe, que a gente tem mais pulverização, nós temos a taxa de juros, eu desafio vocês, tá? Eu, assim, particularmente, eu já pesquisei, pelo menos aqui no Brasil, eu não encontrei nenhuma taxa menor do que essa. 0,25 ao mês, isso dá 3% ao ano. É uma taxa realmente... a TAC é aquela taxa de... a TCC, no caso, que é a taxa de consulta cadastral, ela é 3% do valor liberado. Então, por exemplo, um crédito de 5 mil, eu pago um TCC de 150, mas isso vamos dizer assim, é aquele padrão de toda instituição financeira. A parte de juros é 0,25 sem asterisco, né? sem letrinha pequena aqui no final. É exatamente isso. Eu deixei até um panfletinho para vocês, está ali na mesa de café, que tem até já uma simulação, isso aí. Tá? Isso é o real realmente. Essa questão de documentação e legalização a gente pode colocar como capital de giro. Né? Entra como capital de giro, sem problema. Essa linha ela é muito tranquila, tá, gente? É igual, por exemplo, acontece os casos que a gente vai atender o cliente, ele fala assim, olha, preciso desse recurso para aumentar o estoque. Pô, bacana. Aí, quando você vai fazer a entrevista de aplicação, fala assim, poxa, Jansen, olha, não deu realmente para ampliar o estoque, porque eu me enrolei um pouquinho, tive que pagar essa despesa aqui da empresa e tal. Zero problema. Né? Tem algumas linhas que você tem um recurso direcionado. Se eu falar que vou comprar essa máquina, eu tenho que mandar a nota fiscal dessa máquina, aqui em outras linhas. No microcrédito, é mais flexível. Né? O importante é justamente que o recurso seja aplicado dentro do empreendimento. Beleza, mas tem essa flexibilidade. Nós temos um prazo de até 24 meses e, como o nome já diz, né, microcrédito, a gente vai de 500 com um teto de R$21 mil. Isso não é nem a decisão da AGRI, não. A lei do microcrédito só permite que a gente opere até 21 mil. Como que eu consigo esse crédito de 21? É assim na primeira? Fala assim, não, tá? A gente preza muito pelo relacionamento. É da mesma forma, como a gente, vamos dizer assim, na pessoa física, a gente pega um cartão de crédito. Então, normalmente, a gente tem aquele limite, à medida que a gente vai gerando um relacionamento com a instituição financeira, pagando as nossas faturas em dia, o que acontece? Nosso limite vai aumentando. Com a AGRIO, da mesma forma. Normalmente, a primeira operação do microcrédito, ela gira em torno de 5, né, até 8. Aí, tudo bem, peguei 5 mil, parcelei em 6 vezes, até para quitar mais rápido, já renovo, consigo 8 a 10, depois 15, até chegar em 21. Né, e quando chegar em 21, tudo dando certo, depois você já parte para uma linha de microempresa, de pequena empresa, certo? A intenção é realmente a gente ir evoluindo o relacionamento e sempre estar trazendo para vocês novos serviços e novos produtos. Aqui, somente um avalista, tá? Só um fiador. A gente não... Isso, pode ser tanto o MEI como autônomo, tá? Independente, é sempre necessário um avalista, mas nenhuma garantia real de imóvel, nada disso. No caso do microcrédito, não. Tá? Algumas outras linhas a gente vai chegar lá, a gente pode até ser necessário, pode ter ser ofertado. Para cá, não precisa. Não, aqui no caso só o avalista mesmo. Tem que ter um avalista, tem que ter um avalista. O que pode ser feito também, tá, gente? A gente costuma fazer isso. Às vezes a pessoa não tem o avalista. A gente faz, né, no caso, o que chamamos de aval solidário. Isso acontece muito, principalmente em associações, né, que você tem um grupo de pessoas que se conhecem, de 3 até 10 pessoas, né, fala assim, olha, nós não temos avalista, mas a gente pode fazer uma operação e um ser o avalista do outro. Então, por exemplo, juntou 3 aqui, nenhum dos 3 tem avalista, mas nós estamos juntos aqui, nós nos conhecemos, somos da associação comercial, temos um vínculo, né? Porque assim, você não vai fazer um aval solidário também, às vezes, com uma pessoa que você não conhece, que aí pode dar problema. Por quê? Aí é o comprometimento. Nós 3 estamos
fazendo a operação, porém nós temos a responsabilidade conjunta de zelar pelos pagamentos em dia para nenhum dos três serem prejudicados. Tá? O aval solidário também pode ser feito. É uma forma da gente resolver essa questão de, eventualmente, não ter um avalista. Ok? Então, essa é a linha do microcrédito voltada para MEI, voltada para autônomo. A novidade que surgiu esse ano é o microcrédito para micro e pequenas empresas, que a gente está operando desde fevereiro, né? Então, assim, é o mesmo valor, né, microcrédito até 21 mil, aqui a gente começa com 5, e a mesma taxa de juros, 0,25 ao mês. A possibilidade de pagamento se expande um pouquinho e conseguimos a carência ali de até 6 meses. Quando a gente fala de micro e pequenas empresas, são as empresas que têm o faturamento anual de até 4,8 milhões. Micro e pequenas empresas é quando eu saí, né? Deixei de ser MEI, meu faturamento aumentou, aí eu já passo a me enquadrar como microempresa, pequena empresa, média, grande, a escadinha que a gente vai subindo. Então, essa linha aqui, gente, essa é fantástica. E falando de micro e pequenas empresas, aí eu te falo assim, até pelos resultados que a gente acompanha. 99% das operações já sai 21 de primeira. Aqui é muito mais tranquilo. Isso para o público que é micro e pequena empresa. Pode? Enquanto tiver recurso, né, enquanto a linha estiver disponível, porque o que acontece? Às vezes as linhas mudam, né? Então, assim, enquanto a linha estiver ativa, quitou, pode fazer novamente, sem problema nenhum. Eu digo assim, às vezes fala assim, poxa, 21 é pouco para o que eu quero, mas assim, vamos pensar, às vezes assim, aquele mês que as contas não fecharam direitinho, entrei no especial, porra, estou pagando 10, 12% no especial. Deixa eu inverter isso aqui, né? Sair de 10, 12% para 0,25%. Olha a economia que é feita. Né? Então, isso entra onde? Entra aqui na questão do capital de giro. Porque o que acontece? Dentro do microcrédito, como eu disse, é bem flexível. Dependendo do cenário, entra como capital de giro. Se tiver um entregável, né, é igual, por exemplo, eu vou fazer um serviço web, né, vou criar um site, alguma coisa nesse sentido. Qual seria o entregável? É o desenvolvimento disso. Ou então, Jansen, eu preciso comprar um notebook novo para poder fazer o meu trabalho, né, nesse sentido. Então, o produto que foi adquirido, né, esse insumo, que seria o notebook. Mas, assim, dentro de capital de giro, a abordagem ela é bem ampla. Como eu citei inicialmente, a restrição realmente que implica a utilização do recurso para contas pessoais, né? Sendo aplicado no empreendimento, é bem tranquilo. Só avançando, quando a gente fala de micro e pequena empresa, a gente tem a linha do crédito simplificado de até R$500 mil. Aí a gente já consegue fazer uma operação mais estruturada. A taxa de juros, vocês podem ver, saiu do 0,25, né, que é 0,25 é referência microcrédito, certo? Aqui, a partir de 1,34, vocês podem comparar também uma taxa muito competitiva em comparação aos bancos comerciais. Por que é a partir de? Né, eu sempre deixo isso claro, é importante a gente destacar, é uma taxa de juros que ela pode ter uma variação. Isso vai depender de quê? De análise de risco da sua empresa. Análise Serasa, do score Serasa, análise Bacen, certo? Então, pode ser que, no caso do Flávio, é 1,34, no meu caso, vai ser 1,5, por exemplo. Vai depender dessas análises que a gente realiza quando a gente está fazendo a simulação de risco do empreendimento. Tá? Então, pode variar. Isso é importante falar, porque, poxa, o Jansen falou que é 1,34. Não, é a partir de 1,34. Então, isso é legal a gente destacar. Prazo de até 60 meses com carência de 12. Então, por exemplo, se eu for aqui no limite de carência de 12 meses, eu terei 48 meses para pagar. Né? Somando 48 com 12, eu tenho o prazo máximo de 60. E aqui a nossa linha vai de 21 até R$500 mil. Também com um leque muito amplo aqui de aplicação dos recursos. Aí, chegando já em médias e grandes empresas, a gente também tem uma linha muito boa com a taxa de a partir de 1,24, 60 meses
de prazo com 12 meses de carência, e nessa linha a gente consegue chegar numa operação de até 3 milhões de reais. Também temos aí, para as meninas, para as mulheres, algumas facilidades. A nossa linha Elas em Foco, que atua tanto no microcrédito quanto no crédito empresarial. Novas empreendedoras, tá? Isso é muito bacana para quem está começando o seu negócio, e a gente sabe que quando está começando, às vezes a dificuldade de acesso a crédito ela é maior. Então a AG Rio desenvolveu esse produto justamente para as mulheres que estão começando. Olha, terminei um curso técnico, fiz o meu MEI e preciso comprar algum equipamento, vamos supor, fiz um curso de cabeleireira e preciso iniciar a montagem do meu salão, comprar alguns insumos, enfim. A gente consegue o valor de até R$ 2.000 para quem está começando, e para quem já tem um negócio, a gente chega até R$ 21.000. O grande diferencial, né, é a facilidade realmente na contratação dessa linha. E Elas em Foco para micro e pequenas empresas, né? Aqui no caso é o seguinte, tá, gente? Destacando como que a gente configura a aplicação dessa linha para as mulheres em micro e pequenas empresas. Mais de 50% de participação societária quando tiver mais de um sócio, que aí a gente configura a possibilidade de aplicação dessa linha. E a taxa de juros também é reduzida, tá? A gente chega nesse valor aqui de até R$ 50.000. E o Fungetur, tá? Que é a linha voltada aqui para o nosso público, né, para o trade turístico, é uma linha federal operacionalizada também pela AG Rio. Ali em cima tem até um destaquezinho, tá? Precisamos que vocês estejam no Cadastur, né? Acredito que a maioria aqui já esteja. É um cadastro, um registro simplificado, né? Bem fácil de ser feito, gratuito, e é um documento que a gente exige, né? E assim, até para o município isso é importante, né? Para que a gente gere também um melhor acompanhamento dos resultados, né? Em termos de crescimento da atividade turística aqui no município. E quando a gente fala de turismo, tá, gente, é legal a gente desmistificar isso um pouquinho, que não é somente hotel, pousada, né, restaurante, pode ser agência, organizador de evento é coberto, locadora de veículos, casa de festas e eventos, enfim, nós temos uma série de quinais, né, que está lá no seu CNPJ, que se enquadram no Fungetur. Então a gente extrapola um pouquinho só dessa linha de pensamento que está ali, né, hotel, pousada. A gente tem muitas atividades que atuam nesse segmento. Não, aqui no caso é empresa, né? Tem que ter CNPJ, né? Sem CNPJ é o microcrédito, aquela linha inicial. Aqui no Fungetur, realmente, a gente é necessário que precisa ter empresa já operando. Os itens financiáveis também são bem amplos, né? Capital de giro, máquinas, equipamentos, obras. Aí, Flávio, obras, que a gente está precisando, né? Ampliação, implantação, modernização. Então, tem uma aplicação bem ampla. A taxa de juros do Fungetur, ela é bem convidativa, tá, gente? Então, nós temos ali essa divisão, bens, giros e capital, a taxa é a mesma, a partir de 0,41 mais o INPC. INPC, se não me falha a memória, desculpa se não estiver correto, bateu 0,48, 4,9 no acumulado nos últimos 12 meses. Então, se a gente olhar aqui, 0,41 mais 0,48, né, vai dar 0,89, menos de 1%. A partir de, tá, gente? Sempre destacando isso. É realmente uma taxa bem convidativa. O valor exato a gente consegue ver somente quando a gente faz a simulação, porque a gente pega a taxa de juros do dia, né, na hora que a gente lança no sistema. Então, aqui só para a gente ter uma base, né, em termos de simulação. Carência, né, de até 12 meses, se a gente está falando de capital fixo, né, até 60 meses. Prazo, até 60 meses, capital fixo até 240 meses, e a gente consegue chegar aí até 15 milhões de financiamento. A única diferença aqui, tá, bens e giro
financia 100%. No capital fixo, financiamento de até 80%. Mas isso tudo, tá, gente? No atendimento, a gente vai analisando qual é a melhor situação para enquadrar o seu negócio. E também o seguinte, tá? Destaco, isso é muito legal, a gente pode fazer mais de uma linha ao mesmo tempo. É o que eu sempre passo para os empreendedores. Por exemplo, deixa eu voltar aqui só para exemplificar que essa informação é importante. A Janssen, eu preciso de R$100 mil para a minha empresa. Legal. Vamos fazer 21 dentro do microcrédito MPE com a taxa de 0,25 e o restante a gente faz dentro do crédito simplificado. Dá para a gente fazer esse jogo para justamente o quê? Naquela linha que o teto é 21, a gente consegue a taxa de 0,25 e complementa com o crédito simplificado, que é a nossa linha do dia a dia, né, para micro e pequena empresa. 100%. Aqui, nesse caso aqui, tanto do crédito simplificado quanto do Fungetur, sai o integral. Algumas outras linhas, né, que, aí, que envolvam projetos, plano de negócios, aí sim a liberação dos recursos pode ser por cronograma. A linha de inovação, aquela que eu falei no início, que é em parceria com a FINEP, nós temos também uma taxa aí muito bacana, a partir de 0,42, 96 meses para pagar, 24 de carência, chegando também até 15 milhões. Essa linha, ela, vamos dizer assim, em termos de complexidade, ela é a mais complexa do nosso portfólio. Por quê? Ela requer plano de negócios, né, cronograma econômico-financeiro, enfim. Mas, por exemplo, se eu tenho um projeto de inovação bacana, isso a gente pode até, posteriormente, deixo aqui já disponibilidade para a Cianf, levar isso para os centros tecnológicos, para as universidades, né? Enfim, um segmento que às vezes tem, né, uma ideia bacana, um projeto legal e falta o recurso. Tá? Então, é uma taxa muito convidativa, mas, porém, né, já antecipo, a complexidade da operação ela é um pouco mais maior. Né? E show de bola, passamos aqui, vou abrir aí para dúvidas, tá, gente? Agradeço mais uma vez a Cianf, a presença de todos vocês. Vou deixar aqui o QR Code, se vocês já quiserem apontar o celular aqui, já abre um chamado no nosso WhatsApp direto. Vou deixar o banner aqui também, que também está com... Eu improvisei o QR Code aqui, mas também dá para chamar pelo WhatsApp. E o que eu vou fazer com vocês? Quem tiver interesse, o primeiro atendimento eu mesmo vou fazer, tá? Justamente para entender o seu perfil, se é autônomo, MEI, média, grande empresa, e direciono para a minha equipe estar atendendo vocês de acordo com a necessidade, tá bom? Mas podem me chamar, vai cair direto para falar comigo, depois eu faço o encaminhamento da sua chamada. Tá? Tudo online, a gente faz lá, a gente usa muito o WhatsApp e o e-mail para fazer todo esse processo com vocês, tá bom? E assim, total segurança, tá? A parte de documentação não precisa nem passar diretamente para a gente, é tudo inserido no sistema da AG Rio, tá bom? Então, assim, LGPD totalmente respeitada, os seus documentos não serão vazados, a gente tem um critério muito grande de segurança eletrônica para fazer a operação de vocês. Todos os agentes de crédito correspondentes, se você acessar o site da AG Rio, nós temos a listagem lá com os nossos telefones para que realmente comprovem que esses profissionais estão realmente vinculados à AG Rio. Tá bom, gente? Obrigado mais uma vez. Agora, então, vou chamar aqui o professor Juliano. Juliano Gonçalves é um professor de dedicação exclusiva ao Centro Federal de Educação Tecnológica, Celso Sukoff, da Fonseca, o Cefet RJ, lotado no curso superior de Tecnologia em Gestão de Turismo em Nova Friburgo e doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense. Bom, vou resumir aqui, né, Juliano? Com a palestra Cidades e Turismo, Desafios e Oportunidades. Bem-vindo. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Anne pela gentileza, a paciência, porque essa semana foi uma semana de extensão, Semana de Ciência e Tecnologia.
A gente está com atividades desde segunda-feira, de 8 até as 8 da noite, 8 da manhã até as 8 da noite. Então, foi uma semana bastante corrida. Termina amanhã essa semana. Então, ela teve muita paciência para poder a gente conseguir encaixar as coisas direitinho, e deu tudo certo. E graças a ela, né, a gente conseguiu ajustar isso. Agradecer ao Flávio, ao Roosevelt, a esse carinho e a generosidade que a Cianfys tem com a nossa instituição, o Cefet, uma instituição de ensino aqui em Friburgo, fica ali no Prado. A gente tem cursos na área de turismo, graduação em turismo, engenharia e sistemas. E temos ainda o curso técnico integrado, ensino médio, em administração e informática. Bom, eu prefiro hoje me definir aqui como alguém que assim, não se resigna, né, diante dos desafios que se impõem. Alguém que acredita que a nossa experiência ela pode ser sempre reconstruída, a nossa experiência individual, a nossa experiência social, que ela é permanentemente sujeita à reconstrução, né, da sociedade, da nossa própria vida. Então, assim, a partir disso, e aí eu não vou entrar em questões teóricas, o propósito é que aqui não seja uma aula, né, mas um bate-papo para a gente poder pensar algumas coisas para um futuro ou para uma coisa que já é concreta, né, que o esforço que a cidade, o município, as pessoas que moram aqui, os empresários, os atores em geral do setor de turismo, se esforçam, né, por essa reconstrução permanente aqui da cidade e da própria atividade turística. Então, a ideia hoje é a partir do nosso contexto aqui local, eu peguei um pouco, eu não pude estar presente justamente por causa do evento lá, em todas as atividades aqui da Semana de Turismo, mas o curto período que eu estive aqui, eu pude pegar algumas falas do próprio Roosevelt, do Paulo também, que estava aqui, para a gente partir desse contexto e tentar repensar para onde a gente pode caminhar com o turismo a partir daquilo que já existe, das condições que a gente tem, né? Então, assim, a partir de uma informação básica aqui, e muito sintética, né? A vida acontece nos municípios, né? É o que a gente ouve regularmente. No entanto, a gente tem que pensar o seguinte: o Brasil está organizado dentro de uma estrutura federativa. O Brasil é o único país no mundo que tem essa estrutura, ou seja, a gente conta com um ente federativo no plano municipal. Ou seja, nós temos aqui a União, o governo federal, nós temos os estados, o exemplo é a AG Rio, né? E nós temos os municípios. Então, boa parte das expectativas que nós temos em relação ao desenvolvimento, né, elas estão, inclusive em relação ao desenvolvimento, para além da educação, habitação, enfim, uma série de outras coisas, recaem sobre a esfera municipal. Então, é a partir dessa esfera que eu começo a falar aqui para a gente contextualizar um pouco, né? Então, você vê assim, 95%, né, dos municípios até 5.000 habitantes têm uma capacidade de arrecadação, de investimento muito pequena. Tá? O Brasil tem mais de 5.000 municípios, 68% deles têm uma arrecadação muito baixa, com recursos próprios, como IPTU, ISS, TBI. Então, existe... O que eu quero dizer para vocês aqui, no primeiro momento, é isso. O município tem uma capacidade muito baixa de investimento. Isso foi uma escolha política, que a nossa trajetória histórica nos colocou como um desafio adicional, entre os tantos que a gente já tem. Então, como é que você vai contar com o município para te oferecer determinadas alternativas e soluções, né? Trazendo um pouco mais para o contexto de Friburgo, e esse aqui eu não vou colocar como um dado definitivo, porque ele está até 2019. Tá? Eu tive um problema no acesso, porque hoje existe uma base de dados do CAGED. O CAGED era mantido pelo Ministério do Trabalho e ele oferece dados a respeito das atividades, né? Serviços, atividades, uma série de atividades ali. A gente utiliza como recurso para você poder entender a realidade local, interpretar. Aí, olha só, de 2007 a 2019, olha só o saldo entre admissões e demissões no setor. Eu não relacionei todos, mas relacionei aqueles mais importantes. O que essa tabela está tentando mostrar é o seguinte, tá? Qual é a dinâmica do turismo em Friburgo, tá? No município. Então, olha só, de 2007 a 2019, a gente teria perdido, por exemplo, gerente de hotéis, 10 postos de trabalho, né, nesse período todo.
a gente teria perdido aqui porteiros, a gente está vendo aqui um saldo negativo, é justamente a diferença entre a admissão e o desligamento. Então, isso dá um sinal de alerta para a gente. A dinâmica do turismo em Friburgo, ela não é aquilo que a gente, às vezes, tem aquela impressão. Quando a gente olha um fluxo grande ali no evento, como aconteceu no final de semana, não é bem aquilo, tá? Então, é importante, e aí eu chamo a atenção, esse dado aqui é um dado parcial, ele vai até 2019, tá bom? Mas ele está indicando alguma coisa. A gente precisa atualizar esse dado até 2021, o dado disponível aí atualmente, tá? A gente consegue acessar isso na base de dados do CAGED, então é preciso aprofundar. De qualquer maneira, ele sinaliza uma coisa que é preocupante. Então, assim, às vezes o turismo não está se apresentando como a gente tem aquela expectativa aqui no plano local, tá? Então, vocês verem que os quadros mais qualificados do setor de turismo, com aquelas posições gerenciais, a gente tem um saldo negativo. Eu estou colocando isso aqui só como uma evidência de que é importante a gente olhar para esses dados do CAGED, né? Eu mesmo precisaria atualizar esse dado para dados mais recentes, né? Que o CAGED ele foi reformulado, ele agora está disponibilizado, né? E a gente passou um período aí de uma sombra. O próprio governo federal deixou de investir na gestão da base de dados, de pesquisas, a gente chegou a ficar sem fazer o censo, etc. E se a gente quer chegar a algum lugar, imagina um velejador, né? Que saiu lá da Europa, ele quer atravessar o oceano, ele precisa de algumas indicações, o que ele faz para fazer, qual é o horizonte que eu tenho, né? Então, o astrolábio era o instrumento que ele tinha, é como se aqui fosse um astrolábio, assim. Quais são as indicações? Só que eu preciso me aprofundar nesses dados para poder extrair alguma posição. Sim, sim. Agora, o novo CAGED, o acesso ele é um pouco mais formal. Você tem que entrar na plataforma Gov e fazer um cadastro, enfim. Se credenciar como pesquisador, com alguém interessado, colocar as suas razões para acessar. Mas ele já está atualizado hoje, tá? Então, é importante a gente fazer isso. Mas, assim, eu até uma agenda que a gente tem aqui que a gente está em aberto com a Cianf, né? A gente está conversando com o Flávio, inclusive, que é a disponibilização de cursos aqui, de pequenas oficinas aqui mesmo na Cianf, por mim ou por colegas, ou enfim, para a gente fazer, muitas vezes, esse debate aqui. Ou seja, vamos fazer uma pequena oficina sobre acessar a base de dados de pesquisa sobre turismo. Então, contabilidade, enfim, a gente abrir uma agenda de trabalho regular aqui na Cianf é uma possibilidade que a gente já vem conversando, que é justamente para quê? Essa é a nossa preocupação como instituição de ensino. Qualificar o debate. Né? A gente não pode simplesmente chegar e apontar críticas sem apresentar alternativas também. Então, qualificar o debate é isso, é você estar com esse olhar disponível para a reconstrução permanente. E a reconstrução depende de um diagnóstico bom, ao mesmo tempo você oferecer uma alternativa. Qualificar a discussão sobre para onde pode caminhar o turismo. A gente não tem resposta pronta. Né? Quem tem é a sociedade, ou seja, para onde a gente quer levar o turismo de Friburgo, como a gente quer fazê-lo chegar. Né? E é muito interessante assim, a nossa experiência aqui no Cefet, porque a gente tem aluno que vem para cá, eu venho para cá porque eu gosto de iluminar. É assim, simples assim. Ele briga com a mãe, briga com a avó, briga com a tia, mas eu gosto de iluminar, mãe. Eles falam as coisas assim, é interessante isso, sabe? A gente tem muito aluno que vem de fora, vem do Rio, e é uma opção de fato. Mas só lembrando dois aspectos aqui, né? Isso aqui é saldo. O fato de você ver 3 pessoas serem contratadas, né, e 2 demitidas, isso gera um saldo de 1, entendeu? 3 menos 2 igual a 1. Então, assim, aqui o CAGED ele trabalha com saldo. Então, assim, o que ele vai expressar, em essência, é a dinâmica. Como é que está? Está expandindo? Está estabilizado? Está recuando? Está enfraquecendo? É isso que a gente olha para ele, entendeu? E eu não estou colocando isso aqui para a gente fazer uma crítica qualificada agora, porque a gente precisa atualizar esse dado. O meu propósito de colocar isso aqui foi o quê? Para a gente precisa acessar essas bases de dados. Não são só essas, não, tá? Tem outras aqui. A gente poderia fazer uma comparação. Eu estou pegando isso aqui com base no que foi até discutido aqui essa semana. O turismo ele não brota dentro da Secretaria de Turismo, tá? E aí a gente vai ficar, e como o Jansen falou, até semana que vem discutindo. Não existe uma única ferramenta, assim, uma única direção. Existem várias, múltiplas, e cada uma vai se adequar ao seu território. Né? Na realidade, a secretaria ela pode ser pensada como aquela que vai orientar estrategicamente o turismo na cidade, mobilizar os recursos financeiros, ou seja,
A Gerri fez uma palestra aqui apresentando o Fungetu, tal, uma série de fontes de financiamento, né? Então, organizar isso tudo, organizar as instituições para a gente poder chegar. Então, assim, essa pode ser uma função, deve ser uma função esperada de uma Secretaria de Turismo em qualquer lugar, não estou falando só de Friburgo. A gente tem um caso de Miguel Pereira, por exemplo. Miguel Pereira é um município extremamente pequeno e que, nos últimos anos, por iniciativa do prefeito, aí o agente político se colocando como o principal agente de transformação. E ele faz exatamente essa tarefa. Então, assim, você percebe nitidamente numa prefeitura, quando aquilo adquire status de agenda política, né? Quando você faz o seguinte, o prefeito está dentro de uma reunião de turismo, de educação, de saúde, de habitação, porque quando o prefeito está presente, ele não deixa só o secretário, quando ele está lá presente e dá a opinião dele, ele está sinalizando para a própria equipe dele, para a sociedade, que ele diretamente está envolvido com aquilo. Tá? Na dinâmica de uma prefeitura é isso que acontece. Então, eu poderia ilustrar aqui vários exemplos em outras áreas de políticas públicas, né, como educação, por exemplo, onde a educação foi transformada por quê? Toda reunião que envolve o tema da educação pública, o prefeito está presente. E a opinião dele, eu quero que isso aconteça. Ou Secretaria da Fazenda, não me interessa, você vai dar um jeito, vai fazer, enfim. Isso acontece. Então, assim, o caso de Miguel Pereira, a gente precisa investigar, mas os sinais que a experiência de Miguel Pereira nos traz são exatamente esses. O prefeito ele é engajado na atividade turística e, a partir do turismo, o turismo é vetor da transformação da realidade do município de Miguel Pereira. Miguel Pereira hoje tem o quê? Uma iniciativa de atrair, inclusive, investidores estrangeiros. Eles fizeram agora um lançamento lá de um empreendimento imobiliário. Eu não estou entrando no mérito aqui do que é bom, do que é ruim, qual vai ser o impacto, tá? Estou dizendo na questão estratégica, de como ele se empenhou para fazer do turismo grande vetor de desenvolvimento local. O ideal seria até, o sonho, talvez, criar um escritório de projetos no âmbito da prefeitura, porque quando eu falei que o turismo não nasce só da dentro da Secretaria de Turismo, é porque o turismo depende de uma série de outras atividades. Eu acho que foi o Paulo, essa semana, fez alguns questionamentos e tal, que são pertinentes na medida que a gente pensa o seguinte, o município, a gente precisa oferecer infraestrutura, a gente precisa ter uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, você precisa frequentar um hospital público, ele tem um bom acolhimento, um bom atendimento, enfim, a gente precisa, para o turismo desenvolver, que ele seja primeiro bom para quem mora na cidade. Se é ruim para quem mora, como é que vai ser bom para quem chega? Não vai. Se eu tenho problemas de mobilidade urbana, né? Então, assim, o turismo ele não começa e termina dentro da Secretaria de Turismo, é isso que eu quero dizer. Por necessidade, o turismo envolve qualidade de vida, envolve uma série de outras coisas, né? Estruturais para um município, para uma cidade e até para uma região. Então, é isso que a gente vai ser muito curioso olhar daqui a alguns anos e ver como é que tudo que está acontecendo em Miguel Pereira vai impactar do ponto de vista social, ambiental, econômico, né? O Gabor mesmo é um parceiro nosso, a gente teve uma oportunidade muito breve de conversar, e talvez ele não se lembre, mas assim, a gente tem uma atividade lá em Rio Bonito, de Lumiar, justamente para avaliar o impacto do turismo lá, que tipo de impacto é esperado, quais são os riscos, as consequências, e a comunidade, parte da comunidade lá de Rio Bonito, ela se abriu para a gente levou estudantes para participar dessa atividade, para poder ir até pensar, criar uma base permanente de pesquisa lá conosco. Eu acho que é interessante, a partir das falas que foram feitas até pelo prefeito, que fazia uma menção a Gramado, né? Eu quero visitar, tem uma parceria com Gramado, e a gente olhar para o que é Gramado, assim, muito basicamente, né? Olha só, o PIB de Gramado, 72, Friburgo 33, né? São dados mais atualizados, 2023 aqui, 2021, 2022, tá? Então, assim, você já vê um primeiro impacto aí, grande, né, no PIB. PIB é produção de riqueza econômica no município, basicamente. Tem indústria, né? Tem indústria, mas não tem indústria de chocolate, tem. Não são grandes, mas são indústrias que, sim. Pois é. Esse é o PIB geral dividido pelo número de habitantes, tá? Então, o número relativo aqui.
Não é um número absoluto, que dá uma realidade melhor, assim, para a gente poder entender qual é o tamanho da diferença que existe da gente para Gramado. Sim, sim. É outra realidade. Bom, a gente tem muita coisa para falar aqui até sobre essa comparação, mas eu também não vou, senão a gente vai... E aí um dado interessante, olha só esse aqui, ó, 63 Friburgo, 32 Friburgo. Para cada R$100 que a prefeitura tem, dispõe de recursos, tá? Em Friburgo, 63 vem de fora. São transferências. Significa que o município tem pouca autonomia fiscal. Ele tem uma baixa capacidade de arrecadação. Gramado é o oposto, né? É praticamente o oposto, 32, ou seja, o Gramado tem uma grande autonomia, tem uma capacidade de autonomia fiscal, autonomia financeira. E isso se reflete em quê? Em capacidade de investimento também. Mas está direto ligado à atividade fiscal do município, porque o que geraria excesso? Que é a única fonte de renda do município. É uma possibilidade, né, Flávio? Eu sou professor, não posso chegar e sacramentar uma... É bem possível que seja. Exato. Então, o nosso excesso deles é muito mais excesso. Isso. E aí tem várias estratégias. Você pode fazer uma mini reforma tributária municipal, não para arrecadar mais, mas para arrecadar melhor. Um ICS por estimativa. Existem essas estratégias, mas para isso é o que eu estou falando. Para melhorar a capacidade de investimento da prefeitura, eu preciso ter o quê? Uma boa equipe lá de Secretaria de Fazenda, para ser capaz de redesenhar os processos na Secretaria de Fazenda, sem necessariamente assim, aumentar o peso, mas melhorar a qualidade da tributação, entendeu? É uma outra discussão que é difícil. Essa é uma discussão difícil. Mas alguns municípios fazem, justamente para quê? Financiar a reforma da... Desculpa, a reforma, estou pensando em reforma. Financiar os investimentos que a gente quer ver, né, em várias atividades, melhoria do hospital, da mobilidade urbana, que eu acho hoje um tema fundamental. Eu sou de Niterói, acho que é crítico em transporte, né? Para onde você vai estar engarrafado a qualquer hora do dia. Então é um tema. E aí esse é um dado interessante. Então mostra também a diferença. O IDEB é um indicador da educação básica, que são os anos finais. A gente avalia os anos iniciais e os anos finais. É um indicador importante. A gente não vê tanta diferença aí. A gente vai ver diferença no investimento que o município faz na educação. O Friburgo, por exemplo, em relação a Gramado. Salário médio mensal dos trabalhadores. A remuneração lá em Gramado, a média é maior, superior. Também vinculada em grande parte ao turismo. Talvez aquelas funções mais qualificadas do setor, a pessoa tem uma remuneração maior. A população ocupada é um dado importante. Ó. Se a gente olhar Miguel Pereira, gente, se você comparasse com... Vocês conhecem Pati do Alferes, a festa do tomate? É do lado. As pessoas passavam por Miguel Pereira para chegar a Pati. Você só passava. Era passagem, né? Isso. Exatamente, Então, assim, Miguel Pereira era isso. Eu fui a Miguel Pereira, eu conheço, tenho amigos lá e fui. A transformação de Miguel Pereira é muito grande. E eles têm algumas coisas que eles já olham por uma visão prospectiva futuro, né? Quais são as tendências do turismo? Eles já trabalham com essas tendências. Isso é interessante. O Parque dos Dinossauros é uma tendência apontada na literatura. Tá? Então, está lá. Eles construíram um Parque dos Dinossauros, que é o maior, acho que da América Latina. Né? Está crescendo muito. A hotelaria lá está mudando o perfil. A hotelaria lá era uma hotelaria que trabalhava muito com excursão. Né? Eram hotéis grandes, com uma culinária básica, uma diária baixa. Eu acho que vai haver um impacto. Eu estou falando vai haver porque eu não tenho os dados. A gente precisaria explorar esses dados. Eu quero pegar um estudante nosso para fazer um trabalho, por exemplo, de avaliação do impacto lá no TCC, né? Que possivelmente isso vai aumentar a receita. A receita ela pode aumentar mesmo você tendo uma taxa de ocupação baixa, entendeu? Aí a gente tem uma área da hotelaria que a gente chama cálculo do RevPAR, né? Receita por apartamento disponível. Tem uma série de cálculos que você pode fazer.
É você ter uma disposição. Isso aí, gente, essas coisas brotam de uma orientação filosófica. Existe um conjunto de pensadores sociais que defendem essa ideia. Eu preciso reconstruir a realidade. O capitalismo ele não é um só, tá? Porque assim, o Marx interpretava o capitalismo como um bloco único, né? Em que eu precisava derrubá-lo e colocar uma outra coisa que não se sabe exatamente o que no lugar. Mas eu posso reconstruir o capitalismo em pequenos fragmentos, como se fosse um Lego. Então, para uma parte, existe uma corrente filosófica, né? Quem tiver interesse, quiser pesquisar o Mangabeira Unger, é um desses filósofos brasileiros, professor em Harvard, que sustenta isso, uma visão programática de que o ser humano, os sonhos extrapolam a dimensão humana. Assim, ele defende uma visão assim, de que a gente precisa permanentemente reconstruir a nossa realidade, né? Ele é um desses filósofos que sustenta essa visão. Eu acho que é um pouco essa. Assim, eles não se acomodaram. Nós somos um município, a gente tem uma limitada capacidade fiscal, recursos técnicos, materiais, mas a gente vai transformar, né? Mas aí o desafio talvez seja esse. Como é que a gente trabalha nesse contexto? Né? O contexto que eles têm lá em Rio Bonito. Mas foi o que o Roosevelt falou. Assim, eu acho que é isso. Assim, quem está aqui tem um olhar atento, está ouvindo, está escutando, quer trocar. Todo mundo tem condições e muita de colaborar, porque conhece a realidade muito melhor do que eu. Né? Enfim, vamos só avançar um pouquinho. A gente vai voltar a algumas discussões dessa mais à frente um pouco. Mas, assim, de uma maneira geral, eu peguei aqui fragmentos, trechos de reportagens que mostram justamente que a gente está recuperando, o turismo está se recuperando dos níveis pré-pandêmicos. Tá? A partir do ano que vem, possivelmente, a gente já vai estar... A gente não recuperou ainda. Tá? Estou falando de 2019. Então, assim, há uma expansão. Então, tem dados da Secretaria Municipal do Rio, né, do próprio Brasil. São dados que vocês vão observar que é sempre o CAGED, que é a base de dados que a gente utiliza para fazer pesquisa sentir, né, essa expansão ou não. Bom, aí a gente tem aqui também mais alguns dados aí relativos a... Você vê que o Rio de Janeiro... Aqui a pesquisa mensal de serviços, né? São dados também de pesquisa disponíveis para a gente estudar, o turismo, o impacto, etc. O Rio vem tendo um desempenho melhor que o próprio Brasil, muito melhor que o Brasil. Tá? Esse é um dado interessante. O Rio de Janeiro está... eu sou de Niterói, mas eu sou apaixonado pelo Rio. Eu já tentei sair do estado do Rio, já saí, mas eu acabei voltando. E eu adoro Friburgo. Eu gosto demais de Friburgo e sou muito feliz de trabalhar aqui. Estou aqui desde março, né? Gosto, sobretudo, porque quando eu subo a serra, né, olho para aquele verde, para mim, isso aqui, eu vou a Rio Bonito de Lumiar, enfim, vou para... Eu adoro tudo, Duas Barras, Sumidouro, Carmo, eu rodo tudo. Aí eu vou até mostrar umas coisinhas que talvez alguns não conheçam aqui. Então, assim, há uma recuperação do turismo, geral. Aqui alguns dados que podem surpreender alguns de vocês. Alguém aqui pensa em fazer turismo, né? O colega professor da Estácio fez uma palestra, acho que anteontem, falando quem quer ir para o Iêmen, né? A gente poderia falar quase que o mesmo da Alemanha, por exemplo. A Alemanha é um país que você ouve assim, eu vou passar as férias na Alemanha. Talvez a primeira barreira seja o idioma, né? Mas a Alemanha tem um investimento importante. Olha o PIB da Alemanha, do turismo na Alemanha. Quase 10% do PIB alemão, que é um PIB de altíssimo valor agregado, é um país extremamente industrializado, qualificado do ponto de vista educacional. Ele tem no seu PIB 10% de atividade turística. Eu confesso a vocês que eu fico impressionado com isso. Assim. E a Alemanha não se vende como destino turístico. Tá? Venha para a Alemanha, como você vai para a Disney, para os Estados Unidos, para Paris. Não vende, mas a Alemanha está ali. Ó. A Inglaterra, Reino Unido, França, 8,4. As pessoas vão para Paris, não vão para a França. Olha a Espanha. Espanha, sim, as pessoas querem ir para a Espanha. Tá? A Itália, 10,6, muito próximo. Então, são dados assim, curiosos. Né? A Croácia, 24,8, um país... Né? E aí, olha que interessante, o PIB, a margem que a gente tem para expandir o turismo no país. O PIB, o turismo significa 2,9% do PIB nacional. A Alemanha 9,8%. Então, a gente vê um dado assim, que indica o que é a possibilidade de expansão. A gente tem esse desafio. Né?
ali tem um dado, inclusive, de crescimento. Assim, o terceiro setor, né, que mais cresce na economia europeia é o setor de turismo ali, viagem e turismo. E a Europa ainda é o grande destino mundial, ou seja, hoje há uma expansão da classe média muito grande na Ásia, sobretudo puxada pela China. Para onde o chinês quer ir? Para a Europa. Essa classe média chinesa está sendo captada pelo turismo europeu. Então, assim, o grande destino mundial ainda é o quê? A Europa. E por várias razões, né? Infraestrutura e tal, logística. Vir para o Brasil ainda vai ser complicado, né? A gente que invente o teletransporte aí e tal, mas vai ser complicado. Só para a gente sair um pouco desse contexto aí do turismo, né, mais local, a comparação dos investimentos em educação, tá, do município de Friburgo em relação a algumas outras cidades. Então, o município investe em educação infantil. 2023, aqui eu tenho 5.500 por estudante ano. Tá? São dados obtidos de uma outra base de dados, o Sistema Orçamentário da Educação, chamado CIOP. Tá bom? Então, a educação infantil, 5.500. A educação básica, que também é competência municipal, o município investe 12.800, enquanto o Gramado investe 20.000, Niterói 27, Sobral, que eu coloquei como referência na área de educação básica, investe 21.000. Então, a gente tem uma noção aqui do quanto que se investe em educação, por exemplo, no município, em relação a alguns outros municípios. Tá? É pouco. Acho que a expectativa, se a gente quer pensar o turismo, como foi dito aqui outro dia, né? Preciso introduzir disciplinas que dialoguem com a região, com a história da região. Ok, mas eu preciso investir mais. Tá? Eu preciso melhorar as condições de trabalho do professor, eu preciso melhorar as condições de sala de aula, eu preciso oferecer creche, né? Eu acho que saiu uma matéria esses dias, aí, no jornal local aqui, falando justamente de pessoas irem para a informalidade por não conseguirem matricular os filhos numa creche. E aí elas vão para a informalidade porque elas conseguem conciliar atividades. Uma reportagem que foi feita aqui sobre o município. Então, é importante a gente pensar nessas questões, porque isso também vai se refletir naquilo que a gente está falando no início, no capital social, aquilo que o Roosevelt puxou, né? A gente precisa ter uma experiência comunitária aqui, associativa. Essas coisas vão determinar se a pessoa está disposta, né? Então, esses são os investimentos em educação, comparando aí com outros municípios, né? Bom, então, se a gente pensa o município como um agente, uma entidade política, né, que no nosso desenho federativo tem limitações importantes para se fazer investimento e tal, quais são as estratégias para a gente sair disso aí? É exatamente aquilo que o Roosevelt estava falando. É a alternativa da associação. Então, existem associações no âmbito municipal. E aí, acho que até ele falou isso novamente hoje, né? O Sul tem uma experiência comunitária maior, uma experiência associativa maior do que nós temos aqui no Sudeste. Até certo ponto, sim. No agregado, sim, mas São Paulo e Minas têm experiências associativas entre municípios que vão resolver vários problemas. Vou dar um exemplo. Eu vim para cá, transferido numa região próxima ao sul de Minas. Então, eu trabalhava com, vou chamar de turismo do queijo. Tá? Então, eu apoiava produtores na organização, ajudava, junto com o Embrapa, com outras instituições que a gente mobilizava. E aí, o município não tem uma vigilância sanitária, o município não tem um SIM estabelecido. Mas aí, em Minas, como é que se resolve essa questão? Você tem um consórcio municipal, são municípios que se reúnem para oferecer um serviço de SIM. E aí, o que acontece? Ele é autorizado, ele é fiscalizado, ele recebe uma autorização e ele consegue, inclusive, vender para além do município dele, mas para todos os municípios do consórcio. Então, na hora de você estabelecer o seu queijo ali como unidade de negócio, no teu negócio é o queijo, né, a produção do queijo artesanal, feito com toda a tradição mineira ali, enfim, daquela região, tem uma receita super interessante. Tem um grupo de produtores rurais que recuperaram o Santilé, foi um explorador que fez uma viagem pelo interior de Minas até o interior do país, e ele, em alguns pontos, ele descreveu uma receita de um queijo. E aí, alguns produtores recuperaram a história daquele queijo e fizeram hoje o queijo, como era feito na época que o Santilé passou. Aquilo se tornou um tremendo ativo, um produto que se torna o quê?
que tem uma identidade geográfica, e isso você vai agregando uma série de coisas em cima da experiência. Mas, assim, para isso acontecer, o que você precisou? Que o município estivesse num consórcio intermunicipal. Eu não tenho, aqui, uma estrutura de vigilância, de inspeção sanitária, mas no âmbito do consórcio, eu tenho. Então, com isso, a gente expande as limitações que o município tem. Tá? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Então, o município, hoje, ele acaba, diante dessa fragilidade, né? É claro que eu estou falando aqui de capitais. Estou falando da imensa maioria dos municípios brasileiros. Se a gente depender do município, essa é uma outra discussão, tá? É muito longa e polêmica. Ou seja, o Brasil vive hoje um movimento de um federalismo municipalista. Tudo encaminha para o município, né? As emendas, tal. Mas o município ele conseguiu se articular, porque ele tem a Confederação Nacional dos Municípios, tem a Associação Brasileira, tem o IBRAM, que é uma instituição antiga, tem a Frente Nacional dos Prefeitos. Então, para sair dessas limitações institucionais, eles acabam se associando. E a gente vai ver um pouquinho disso aqui. Por exemplo, esses aqui são os consórcios no Brasil, intermunicipais, dividido por região e por temas, áreas temáticas. Então, vou pular logo para o turismo. O Rio de Janeiro tem 3 consórcios que trabalham com turismo. Um deles é o Vale do Café. Então, o município está limitado, do ponto de vista material, do ponto de vista técnico, de executar determinadas políticas para o turismo. O que você faz? Você se acomoda no âmbito de um consórcio. Aí você tem um festival do Vale do Café, por exemplo. Ele acontece operando dentro um pouco desse consórcio. Tá? Então, não, aqui a gente... bom, eu posso até estar errado, tá? Mas aqui o único consórcio que a prefeitura participa é o de saúde. Tá? É um consórcio intermunicipal de saúde. O Estado do Rio só tem 3 consórcios. Olha só o detalhe, eu vou chamar a atenção para vocês aqui. Ó, que é aquilo que o Roosevelt estava chamando a atenção. A experiência associativa. Em todos os níveis. No nível da sociedade, no nível institucional das prefeituras, da região. O Estado do Rio tem 3 que trabalham no tema do turismo. Olha aqui, Rio Grande do Sul, 20. São Paulo, 23. Minas Gerais, 23, está vendo? Bahia tem 13. Bahia tem 13. Isso aí não dá nem para dizer o quanto que isso apoia, desde o pequeno produtor. Porque esses consórcios, eles envolvem ali questão de mobilidade. Questão de mobilidade. Você imagina, resolveria o problema daqui. A gente pode ter um grande... Friburgo está dentro do Serra Verde Imperial, tudo bem, mas a gente tem aqui 2 Barras, Santa Maria Madalena. A gente tem uma série de municípios aqui que iriam se beneficiar. Bom Jardim com café. Existe um trabalho de identificação geográfica do café lá em Bom Jardim, né? Do arroz anã. Assim, aqui a questão é... A gente precisa estar atento a isso, entender que isso aqui é um instrumento. Aí o turismo pode ser um instrumento de desenvolvimento da região, pode ser vetor do desenvolvimento da região, promovendo o bem-estar das pessoas que moram no município, na região, né? Então, esse consórcio ele é uma estratégia fundamental. Assim, eu considero ele essencial para a gente superar as limitações que o município naturalmente vai ter, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista técnico, etc. Então, aqui é uma evidência de que alguém está fazendo coisa aqui. O consórcio vou dar um exemplo aqui, tentar ser didático, a gente chama de autarquia interfederativa. Você cria um órgão supramunicipal, os municípios é que vão criar, eles vão se reunir, tá? Um exemplo, Friburgo, Bom Jardim, 2 Barras, Cantagalo, Cordeiro, Macuco, até Trajano vai virar um consórcio turístico, ou multifinalitário, com várias finalidades, que é o melhor consórcio que se tem. Que aí você resolve todos os problemas. O que a gente tem de problema aqui? Mobilidade urbana. Vamos resolver no âmbito do consórcio. Então, os municípios se reúnem, criam uma entidade supramunicipal, tá? Que a gente chama de autarquia interfederativa, com personalidade jurídica própria e capacidade de realizar gastos, investimentos, de mobilizar recursos e tal. Cada município vai colocar, no âmbito de um contrato de rateio, os recursos orçamentários disponíveis. E, com isso, você também pode captar recursos fora. Tá? Que aí é uma outra discussão. Você pode ter recursos próprios, do próprio consórcio. Tá?
Mas o melhor é você ter recurso próprio mesmo. Se cada município entregar parcela dos seus recursos, e o recurso não precisa ser só financeiro, ele pode ser material. Então, por exemplo, em vez de ter um hospital importante em Friburgo, aliás, eu posso ter um hospital regional em Friburgo que vai atender todos os municípios. Em vez do prefeito lá mandar uma ambulância para cá, não, prefeito, você pode mandar ambulância, mas você vai pagar e eu vou melhorar o hospital aqui. Eu vou ampliar a cobertura do meu hospital. Se chama consórcio intermunicipal. É autarquia interfederativa. A questão do queijo em Minas, a gente pode perfeitamente relacionar, porque eu não vou conseguir nunca. Vocês lembram da história do queijo que foi para o Rock in Rio? E aí a vigilância lá do Rio apreendeu o queijo, né, e a chefe de cozinha ficou indignada. Aquilo mudou. Houve um reconhecimento do queijo artesanal. O queijo artesanal hoje é um grande patrimônio mineiro, assim, né? Mas só que São Paulo hoje se destaca, porque o queijo que foi jogado fora era um queijo de São Paulo, né? Não foi de Minas. São Paulo se organizou de uma maneira surpreendente. E aí o consórcio ele vai resolver isso. Eu estou falando, tem um município de Minas, que eu inclusive morei no sul de Minas, que era minúsculo. Se eu fosse esperar aquele município ter uma vigilância para legalizar o meu produto, bicho, eu ia levar 10 anos para legalizar aquilo, 20, 30, ou nunca ia legalizar, o que é o que acontece com a maioria. Aquele município entra no consórcio e todos os produtores rurais do município passam a ter o seu queijo legalizado com autorização para comercializar o queijo em todo o estado, praticamente, entendeu? Então, assim, é uma estratégia importante. Enfim, aí é onde está concentrado os consórcios. Aí pegando carona no que como eu peguei a fala do Roosevelt, né? Ali, no sul a gente tem uma grande concentração, a região sul. A região sul tem uma tradição, até por força da colonização também. Ele já trazia os italianos, traziam essa experiência, a primeira cooperativa no Brasil, vieram com os europeus, né? Então, assim, existe uma tradição associativa lá na região sul. A gente não pode negar isso, né? Eles têm essa tradição, né? Investimento em educação, né? Tem uma série de coisas que... Então, assim, a gente tem aí uma distribuição dos consórcios por região. E aí, aqui é interessante, existe consórcio para turismo, tá vendo? Lá, existe consórcio para turismo. Essa aqui é uma pesquisa do IBGE, tá? Mas na Confederação Nacional dos Municípios, hein, Flávio? Lá na CNM, ali você tem um estudo permanente lá sobre consórcios, sobre a agenda municipal para turismo, né? Então, só para finalizar, vou passar rapidamente aqui, porque professor já viu, né? A gente deixar ficar falando aqui assim, macro e micro tendências no turismo. Então, isso aqui é um estudo do Ministério do Turismo, tá? Turismo musical, inteligência artificial, tem meu aluno lá, está fazendo um TCC sobre o emprego de inteligência artificial no turismo. Então, hoje você consegue montar uma viagem nacional, internacional, colocando os prompts corretos na inteligência artificial, ele te dá até o orçamento da viagem, com uma credibilidade impressionante. Ou seja, você consegue fazer muita coisa. Por exemplo, hoje eu poderia pegar um aplicativo de inteligência com inteligência artificial dando suporte, e tem gente que faz isso. Existe uma experiência chamada Embratur Lab. Embratur Lab, né? Que a Embratur ela fomenta a criação de soluções de tecnologia e inteligência artificial, por exemplo, para você poder criar produtos, soluções, resolver problemas no turismo, né? E aí teve um rapaz lá em Vitória, por exemplo, que desenvolveu um aplicativo que ele tinha essa dificuldade. O que tem para fazer hoje em Vitória, região, no Espírito Santo? Aí ele ficava procurando em várias fontes para poder saber onde ele queria fazer, o que tinha que fazer. Ele pegou tudo que estava disponível e jogou no aplicativo. Dia a dia, esse aplicativo atualiza, com base na inteligência artificial, sai coletando dados. Olha, hoje vai ter um festival de comida italiana não sei aonde. Hoje vai ter um almoço comunitário na comunidade quilombola não sei aonde. Ele conseguiu colocar tudo isso no aplicativo. Tudo Isso é essencial. Então, assim, existe fomento para isso hoje. A Embratur Lab, lá da Embratur, agora, criou uma estratégia para tratar disso aí. Então, assim, são soluções que aqui a gente nem consegue imaginar. Eu sou de uma geração mais analógica, tá? Eu confesso que eu curto a informática até a página 2, assim, quando ela é uma ferramenta. Assim, aquela geração mais nova, deita e rola nisso aí, entendeu? Então, tem um aluno nosso fazendo TCC, pesquisando sobre isso.
É até um aluno que, diante da dificuldade aqui de conseguir um estágio, ele está estagiando no Rio, né? Ele foi para uma rede hoteleira lá do Rio e tal. Então, assim, nós temos ex-alunos aqui trabalhando na rede Fasano, uma rede internacional de hotelaria, fantástica, altíssimo padrão. Então, assim, os nossos alunos têm dificuldade, às vezes, de se colocar, né? Até para um estágio. Então, assim, vocês já ouviram falar em Cabaceiras, na Paraíba? Esse aqui é interessante, né? Destinos inspirados pela mídia. Hoje em dia, tem uma cidade de Rio das Flores, tem um inglês que se radicou lá, montou uma pousada, e ele gosta muito de chamar influenciadores digitais. Chama os influenciadores, vão para lá, e ele divulga, entendeu? Ele faz um trabalho meio que isolado, independente da prefeitura lá, que ele faz, né? Então ele consegue mobilizar o turismo para a pousada dele, para a região, a partir da presença dos influenciadores digitais. É uma concepção que ele tem lá de que aquilo funciona e tal. E Cabaceiras, na Paraíba, por exemplo, tem a Hollywood nordestina. É um lugar fantástico, onde tem muitas filmagens. As pessoas vão fazer locação de filmes lá. Então, lá em Cabaceiras você tem essa estrutura, acabou se tornando um destino turístico. Era um lugar para filmagem, fazer cinema, enfim, etc. Chama Hollywood nordestina, com R. Fica no município de Cabaceiras. Tem outras. Eu já fui para Cabaceiras, não consegui me hospedar. Tive que voltar para João Pessoa. Pra vocês terem uma ideia do turismo. Não tinha lugar para se hospedar, lugar nenhum. Tentei em Campina Grande, não consegui, acabei voltando para João Pessoa. Enfim, turismo musical. Então, essas aqui são as tendências, são estudos do Ministério do Turismo. Tá? Experiência gastronômica. A gastronomia é muito determinante na definição de um destino. Tá? Turismo do sono, acho que o Friburgo tem muito isso, o turismo do climático, oferecer conforto. A pessoa está com calor no Rio, vem para cá passar um final de semana, ela, puxa, que bom, vou tomar um banho de cachoeira. Então, existem turismos ali, foco em experiência refrescante, turismo do sono, enfim. A gastronômica a gente não consegue completar as possibilidades que a gente tem de explorar essa gastronomia dentro do turismo. Tá? Eu acho que hoje a área de vivência é fundamental. Isso aqui é o Ministério do Turismo, é um estudo de macro e micro tendências. Hoje quem está fazendo muitas coisas é a Embratur, né? Então acho que vale a pena vocês olharem lá no site da Embratur e do Ministério do Turismo, está tudo disponível lá. Bom, aí tem essas questões aqui, vou passar um pouquinho. Turismo esportivo, viagens em família, celebração, consciência ambiental, eu acho que é uma coisa importante, tem muita gente levando isso ao pé da letra, né? Turismo de luxo. Astroturismo aqui, vale a pena dar uma paradinha rápida aqui, que a gente tem em Santa Maria Madalena, mas o Parque Estadual dos Três Picos está com uma estratégia aí para poder implementar isso lá também, né? Até se tornar um parque credenciado, certificado para visibilidade. Então, astroturismo é importante. Nós já fizemos um evento lá, até organizado a partir dos alunos. Os alunos puxaram um evento de astroturismo no campus, entendeu? Foi legal. Viagens híbridas, negócio, lazer, a pessoa... eu vou lá trabalhar, mas também quero curtir. Aí o Rio, isso aqui, o Rio de Janeiro realmente por incrível que pareça, com todos os problemas que tem, o Rio é imbatível. Bom, e aí eu estou colocando aqui, essa não seria uma lista exaustiva, eu puxei, né? Queijaria, charcutaria, o Café Montal, que tem uma agenda de visitação, tem um Capril Rancho Grande, que aqui em Muri, que produz, né, derivados de leite de cabra. Eles têm uma agenda de visitação lá. Amigos da Terra, enfim. Aí tem uma série de outras aqui, né? Assim, organizações que a gente poderia... Mas a ideia aqui é só mostrar uma parte e de como é que as regiões estão trabalhando isso, né? O astroturismo, existe um estudo do Daniel, que é da UFRJ, astrônomo, né? Que estuda o Parque dos Três Picos em relação ao astroturismo, né? O arroz anã, que nem todos aqui conhecem, eu acho que eu comentei aqui outro dia, numa reunião nossa, o arroz anã fica aqui em Contagalo, num distrito super isolado, e que é um arroz celebrado por chefe de cozinha no Rio. Inclusive no Bistrô Sesc, tem uma chefe de cozinha que prestigia muito, em função dela nasceu até um festival do arroz, da comunidade. Então você vai para lá, você tem que encomendar, eles fazem um risoto, porque esse arroz ele é como se fosse o arroz arbóreo. Né, o arroz anã de Porto Marinho. Então é uma comunidade que produz o arroz e você vai para lá, senta num armazém velho na beira do Rio Paraíba, ali em Cantagalo, e você almoça frutos do mar e come um risoto
dando fome, né? Então, assim, a gente repensar aí, ou seja, como é que aquela atuação em consórcio intermunicipal, a gente repensar a maneira como a gente se organiza. E é fundamental para a gente avançar, trabalhar com a questão do capital social. O capital social, só para a gente resumir, o capital social é uma discussão, um debate teórico importante, e ele se notabilizou também porque um pesquisador americano passou 20 anos na Itália. E a Itália, ele foi estudar a Itália e ele queria entender, a Itália é um país unitário, não é uma federação igual ao Brasil. Por que o norte da Itália se desenvolve e o sul permanece pobre? E aí ele chegou à conclusão e apresentou a teoria do capital social. O capital social, que é essa coisa de se associar, em essência é o seguinte, é a capacidade de você estabelecer relações de reciprocidade e confiança. Essas relações, elas tendem ao quê? Inclusive a reduzir custos de transação. Vou dar um exemplo bobo. Eu morei no sul de Minas por um tempo antes de vir para cá, porque eu trabalhava num campus ali na região sul, Fluminense. E aí eu optei por um determinado momento morar ali justamente para poder me envolver com o pessoal do queijo. Eu fiquei 5 anos sem contrato de aluguel. Eu fui morar numa casa nova, a pessoa falou, não, professor, pode morar aqui. Né? Não, mas o contrato nunca chegou. O que eu quero dizer com isso? Ela confiou em mim. Ela confiou em mim. Ela fez um voto de confiança. No final de 4 anos, quase 5 anos, ela virou e falou assim, pô, você está entregando a casa melhor do que eu te entreguei. Ainda falou assim, né? Eu agradeci muito, mas aquilo aconteceu, assim, o contrato não existiu porque havia confiança. Então, onde você tem capital social, você reduz os custos de transação. Então, construir esses laços de reciprocidade. Evidente que se ela deposita essa confiança, eu vou retribuir essa confiança. Existe uma contabilidade ali, uma contabilidade moral. Poxa, você confia em mim? Eu confio em você. Então, aí a gente tem que pensar isso até em termos de cidade. Que tipo de cidade a gente quer? Eu vou atravessar uma faixa de pedestre, eu vou avançar com o carro, com a moto, né? Eu vou... Olha só, a hospitalidade, a origem da palavra hospitalidade vem da hostilidade também, é a mesma. Existe o mito da mitologia, botem no Google, o mito da hospitalidade. Aí é uma história interessante que Zeus, Mercúrio, vem à Terra para conhecer a hospitalidade humana. E ele se decepciona até encontrar um casal que mora num abrigo, num barraco. E aí nasce o mito da hospitalidade a partir dessa experiência, porque assim, a recepção que Zeus encontra, junto com Hermes, ou Mercúrio, né, o deus da viagem, do comércio, é uma recepção muito hostil. Aí ele encontra o abrigo dentro dessa casa. Dentro dessa casa você encontra o fogo de Hestia, que é o fogo do acolhimento, o fogo materno. Então, assim, esse mito da hospitalidade é fantástico. E a gente percebe isso na rua. Né? Na questão da faixa, uma pessoa que está com dificuldade para atravessar a rua, uma pessoa que está na... Enfim, isso é importante, isso é fundamental para uma região ser acolhedora, para uma cidade ser acolhedora. Enfim, para a gente caminhar para o final, então, o que diferencia? Nós temos aqui muita coisa, como, né, o Gabo falou, o Flávio, todo mundo, nós temos muita coisa. A gente precisa repensar como a gente vai trabalhar isso. Por quê? As regiões estão trabalhando. A gente tem hoje múltiplas possibilidades. Caminho do queijo. Existe um turismo do queijo. Eu vejo potencial no turismo do queijo aqui. Eu comentei esses dias, a gente estava aqui reunido, que eu vi um queijo que é muito a cara de Friburgo, que eu tenho uma memória da minha infância assim, de comer um queijo que para mim era a cara de Friburgo, que eu adoro aquele queijo, a cara da cidade. E me disseram, não, esse queijo é daqui da região. A pessoa colocou o queijo tipo canastra. Ou seja, faltou uma identidade para ela. Ela foi se escorar lá em Minas Gerais. Aí esse queijo poderia ser um queijo serrano. Sei lá, queijo da Serra do Mar. A mantiqueira não virou um produto, um ativo? Tudo é mantiqueira, azeite da mantiqueira, não sei o que da mantiqueira. É quase um símbolo. A gente, por que não a Serra Mar? Né? Ou a Serra do Mar? Por que não Serrano? As serras de Nova Friburgo? Enfim, por que não desenvolver um queijo com uma tradição aqui? Porque existe tradição aqui. Eu comentei também sobre descendentes alemães que viam aqui fazer a charcutaria com chifre de boi. Não estou falando que você vai fazer fazer a salsicha com chifre, né? Aquele tipo berrantezinho pequeno, né? Colocava a carne ali. Na época eles faziam assim, mas resgatar essas histórias é resgatar essa memória de como se
fazia o alimento, como é que isso afeta a nossa tradição alimentar hoje aqui no município, na região, né? Então, essas possibilidades são exploradas, porque você faz o resgate histórico, você oferece uma vivência. Então, assim, canastra, você não vai lá para comprar queijo. Hoje as pessoas vão para a canastra para aprender a fazer queijo, para ver como é que faz o queijo, como é que faz o manejo do animal. Como é que vocês fazem? Vocês entraram num balde cheio, as discussões chegam nesse nível. E, pasmem, por pessoas que nunca vão ter o seu sítio, que nem tem essa pretensão, porque mora em São Paulo, mas ela quer, uma vez na vida, aprender a fazer o queijo, a colocar o coalho, a fazer a prensa manual. Você está oferecendo uma vivência, então a gente precisa repensar isso. Mas a Frielp é grande, é uma indústria, assim, né? Eu digo, aquele pequeno produtor, ele poderia oferecer uma vivência. A meliponicultura, você pode oferecer uma vivência. Tem uma coisa que Friburgo, eu estou tentando também conversar com uma aluna, ela está animada, a gente fez até uma oficina de cerâmica no Cefet, segunda e quarta. Por acaso eu também sou ceramista de hobby, tá? Hã? Também? Eu gosto, é uma das terapias, né? E aí eu vejo que em Friburgo tem dezenas de ceramistas. Tem uma turminha aqui que foi, até conheceu alguns ontem, durante a oficina. E aí tem cidades, destinos que exploram isso muito bem. Tá? Então, Cunha é uma cidade que tem uma tradição ceramista forte, né, que fica ali no caminho para Paraty. Hoje é praticamente obrigatório. Cunha é uma cidade fantástica. Assim, fantástica. Bom, Caminho da Fé. O Caminho da Fé... Aí, Flávio, o Caminho da Fé é uma experiência de associação que se organiza para estabelecer o Caminho da Fé ali, né? Com vínculo com a Igreja Católica. E aí você tem um caminho. Agora, como é que o caminho se resolve? Essa associação ela precisa caminhar ali, desde Aparecida até quase Ribeirão Preto, passando por Minas. Isso. Tem vários caminhos. Então, é uma associação privada que organiza o caminho. Só que ela, ao longo do caminho, ela vai buscando o quê? Parceiros. Quem são os parceiros? São os consórcios intermunicipais. Então, a capacidade de articulação que essa associação vai ter, que é diferente do consórcio, tá? Ela consegue transitar por 2 estados, pelo menos, São Paulo e Minas, porque ela corta uma parte de Minas Gerais, ali em Confidentes e tal. E aí, aqui ela tem uma outra... Esse símbolozinho aqui, ó, estão vendo aqui Nossa Senhora Aparecida, aqui no meio? Só que esse símbolo amarelo com fundo, que é uma pegada de bota, é uma outra instituição, porque quem conhece o símbolo já sabe que essa instituição é a Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso. Já é um outro trabalho que eu considero fantástico. A gente tem lá na região, Rio Bonito, passando o Caminho da Mata Atlântica, que não está dentro da Rede Brasileira de Longo Curso. A Rede Brasileira de Longo Curso ela é tocada hoje praticamente pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo IBAMA. Então, assim, ela se articula no plano nacional para desenvolver rotas. E o congresso deles é muito legal, eu já participei, já fui no congresso deles, e eles trabalham justamente com isso. Lá não tem espaço nem para acadêmico. Quem vai apresentar no congresso é o empreendedor. Cara, como é que você teve que lidar com a implementação de uma rota no meio da Amazônia, ou no Rio Grande do Sul? E é super interessante, eu vou lá também para aprender. Eu vou no congresso para aprender. Por quê? Tem município, vocês já ouviram falar na Rota Germânica, Rota de Chaimel, lá no Santa Catarina, que é um consórcio municipal. Então, são as prefeituras que se organizam ali para viabilizar a Rota das Catedrais, a Rota das Camomilas. Tudo isso aqui tem muito envolvimento de consórcio intermunicipal e essas associações. Não é o caso da Cianf, a Cianf ela tem uma outra. Mas, hipoteticamente, a gente poderia extrair aqui da Cianf um grupo de empreendedores do setor de turismo para criar uma associação dessa para fazer esse movimento. Até que eu pesquiso, né? Eu pesquiso justamente na área da participação das entidades empresariais, de como elas vão repercutir. Mas isso é outro assunto. Aqui tem uma rota do enxamel, rota do queijo e do azeite, ponto de partida ali em Alagoa, Minas Gerais, do sul de Minas, né? Que é um destino hoje turístico importante, premium, é um queijo que tem na sua origem uma receita italiana, ele é tipo parmesão, né? Mas é o queijo de Alagoa. Dizem que ele nasce italiano e morre brasileiro, né? Porque na realidade a sua receita original é italiana,
como o queijo da canastra é um queijo português. Então, acho que são muitas possibilidades. A diferença, a gente tem condições de oferecer tudo isso também. Nós temos condições de oferecer o caminho, nós temos uma rota de peregrinação, acesso a produtores variados, né? Charcutaria, queijo, geleia, hortaliças, e vivências associadas a isso, né? Tudo isso aqui tem vivência. Você vai para Cunha também para fazer uma oficina de cerâmica. Tá? Olha só o exemplo de Brumadinho, já encaminhando para o final aqui. Tá? Brumadinho é aquela mesma, foi impactada pela tragédia da Vale do Rio Doce. Né? Eles têm um circuito de ceramistas lá. Ah, mas circuito de ceramista tem em qualquer lugar. Não tem. Eu não conseguiria colocar aqui na tela as possibilidades que tem, porque eles oferecem vivências. O que é uma vivência? Você vai para Brumadinho, conhece as ceramistas. Beleza, mas você vai lá para fazer uma oficina com tropeiro raiz. Olha só o nome. Vai aprender a fazer charcutaria, como apreciar uma degustação, preparar um sanduíche. Você vai na queima de raku com pôr do sol. Queima de raku é uma técnica cerâmica, né, japonesa, então você tem lá uma experiência, entendeu? São várias possibilidades. E assim, os 5 sentidos da charcutaria, degustação, banho de floresta, isso aqui eu acho que tem uma origem japonesa e alemã. O alemão tem uma cultura florestal muito forte. O alemão, você olha o alemão na rua, ele está sempre com uma roupa, parece que ele vai entrar na primeira floresta que aparece, né? Ele tem uma tradição florestal muito grande. Eles praticam isso, e tem universidades que estudam isso na Alemanha, Universidade de Göttingen, por exemplo. Né? Então, banho de floresta é uma tradição japonesa que é saúde preventiva. Então, existem estudos, depois a gente pode conversar, quem tiver interesse, tem coisas disponíveis na internet, hoje em dia está tudo lá fácil. Né? Que você tem estudos da comprovação como o banho de floresta vai impactar a sua vida, do ponto de vista da saúde, vai melhorar a pressão, vai regular a pressão, ela não abaixa a pressão, porque tem pressão baixa, não. Quem tem pressão baixa, ela sobe, ela tem um efeito de regular o banho de floresta. Então, o banho de floresta é uma visita guiada à floresta com fins terapêuticos. Por que isso não pode ser oferecido à população de Friburgo e isso depois ser um produto turístico para as pessoas virem para cá e desfrutar de um turismo do sono, um turismo do relaxamento, um turismo refrescante? Né? Então, tudo depende da maneira como a gente vai trabalhar isso. Tá? Enfim, para terminar, tem uma experiência que eu gosto muito aqui, eu já fui, que é Olha Recife. Isso aqui, até falar com o Flávio, para ele... Hein, Flávio, eu acho que isso aqui é uma coisa muito bacana. A Prefeitura de Recife ela faz um programa de sensibilização turística, que na realidade é o seguinte, Recife tem um programa que é o seguinte, oferece todo o transporte gratuito, um circuito para a população de Recife. Então, a população ela já frequenta aquele circuito regularmente. Hoje vai ter isso, 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 isso. Aí, você sai de um ponto daquela cidade para fazer um percurso programado para aquele dia. E você visita vários empreendedores culturais, gastronômicos, e você faz uma rota de um dia com as pessoas da cidade. Para quê? Para sensibilizar, porque elas vão se tornar um agente promotor do turismo. O Olha Recife transformou, viu, Flávio? Transformou comunidades de Recife. Existe um lugar lá que chama Ilha de Deus. A Ilha de Deus, eles tinham até uma brincadeira, né, que o último nome que poderia receber aquela ilha era a Ilha de Deus, porque era a Ilha do Inferno, porque era uma vida miserável, as pessoas pobres, comunidade de periferia. E a ilha se transformou. Hoje você vai para a Ilha de Deus, um fluxo de italianos, europeus, que vão para lá para aprender a fazer uma moqueca. Reinvenção. Então, assim, essa experiência de Recife é fantástica e eu acho que Friburgo poderia fazer esse trabalho, né? De sensibilização turística. Então, esse final de semana nós vamos a Rio Bonito de Lumiar, um ônibus vai sair daqui e vai para lá para oferecer uma vivência naquela região. Aí vai lá, né, com o Gabor lá, conhecer um pouco da... Gente, eu peço desculpas aí pela empolgação, aí, por extrapolar todos os tempos, e agradeço mais uma vez a presença de todos. Tá? Obrigada, Juliano. Parabéns aí pelo conteúdo. A gente já está numa conversa com o Cefet, né, e não só o Juliano, mas outros professores também vão estar na Cianf aí durante, né, todo o ano,
trazendo capacitação, trazendo oficinas, mostrando um pouquinho também aqui o Cefet veio, né? A sociedade precisa entender também o que é o Cefet, e a gente já está formulando aí essa parceria em todas as áreas, tá? Não só no turismo, mas financeiro, gestão, enfim, vários docentes que se dispuseram de forma gratuita a fazer essas capacitações aqui na Cianf. Então, a gente já está promovendo, aí, já está planejando.